Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Bora Treinar. Nesse quadro eu faço consultorias e análises com as minhas alunas do Guia do Passeio e hoje estou aqui com a Leti para a gente falar sobre a Filó e a Madalena. Seja muito bem-vinda, Leti. Obrigada pela sua presença. Obrigada. E vamos falar então das duas moças. Vou começar te perguntando algumas informações para entender um pouquinho mais sobre o caso delas. Bom, os nomes eu já sei, né? Que é Filó e Madalena. Aham. Elas são as duas SRD? Sim, as duas. Aham. Tá. Qual é a idade delas? É Aproximadamente. aproximado, né? É a Filó, 8 anos, e a Madalena, 4. 8 anos, 4 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa, só para eu visualizar. A Madalena é a peludinha, né? Não, a Ao Madalena é a contrário, pequenininha. Aham. a Filó é a mais peludinha. Eu A sempre Filó confundo. é a mais peluda. Aham. Tá, então a Filó. Deixa eu colocar aqui a peludinha para eu conseguir me lembrar ao longo Aham, sim. da nossa É a conversa. maiorzinha, ela é um pouquinho maior também. E a Madalena é a que tem o rabinho mais curtinho, né? Sim, que Tá, praticamente não tem rabinho, né? não tem rabinho, tá. Aham. Então, 8 e 4, e as duas são fêmeas. Elas são castradas? Sim, são castrados. Tá. Que mais que eu ia te perguntar? Tu tem algum outro pet além delas? Não. E, bom, teu nome, vou colocar aqui já. Notícia. Me fala quem é que convive diariamente aí com elas. Pessoas que convivem diariamente e qual é o parentesco? Tá. Eu e meu namorado moramos juntos, Tá. e elas moram com a gente, né? E. Ah, só um minutinho, Mônica. Aham. Ai, desculpa, o Rodrigo esqueceu que a gente estava. Eu e ele, então, convivemos com elas todos os dias. E Tá. o meu pai, esporadicamente, porque quando ele fica com elas, ou ele vem, às vezes a gente sai, tipo, como elas comem 3 vezes no dia, daí ele vem para alimentar, digamos, ao meio-dia, ou se a gente demora um pouquinho mais de noite, mas geralmente ele vem para alimentar ou para ver como elas estão, assim, Uhum. que eu não costumo deixar elas muito sozinhas. E, e daí tá, minha mãe, daí o resto da família, daí é mais esporádico, assim. Aham. Tá. Ah, beleza. Porque minha mãe mora em outra cidade, daí quando ela vem, daí ela convive. Mas meu pai tem mais esse convívio, Mais próximo, assim. isso, mais próximo. Tá. Só para ter uma noção assim de quem convive. E me conta um pouquinho sobre os problemas de comportamento que tu está enfrentando com elas. Assim, vamos fazer uma listinha de Tá, problemas. tá. A Filó, ambas latem muito, dentro Qual de casa, contexto? assim. Então, Motivos, tá. nós morávamos em Porto Alegre e a gente morava num apartamento que era de fundos, não tinha contato tipo assim, com a rua, então elas não enxergavam nada. Só que quando Tá, passava um cachorrinho no corredor, elas latiam. Só que a gente ficou, a Madalena conviveu em Porto Alegre, viveu em Porto Alegre um mês só. Então eu tá, não sei como ela reagiria muito. Daí ela já veio para cá, para o interior, e a gente mora num apartamento que é nos fundos, assim, e tem um pátio muito grande, não tem contato direto com a rua. Só tá, que quando entra gente nesse pátio, elas latem. Daí entra os vizinhos, entra qualquer pessoa, elas latem. Porque elas ficam na sacada, tipo, a Filó fica catando na sacada, sabe? Ela fica ali, tipo, olhando assim. aham, E aí elas ouvem barulho, tipo, dos carros dos vizinhos chegando e tal, e elas latem. Aí tem um tá, vizinho na frente do nosso apartamento, de porta, que tem um cachorrinho, e o cachorrinho ele tem tosse comportamental, que agora ele descobriu que é isso, porque antes achavam que era problema de saúde, enfim. E daí o cachorrinho ele tosse quando ele vai sair. Ele faz esse barulho, e daí ela, a Filó, principalmente, fica enlouquecida, late muito pra ele. tá. Então tem E um cachorrinho na frente do sim, apartamento e tem o pátiozinho. Deixa eu só entender. Vocês têm uma sacada que tem visão para o pátio, que é onde passa. isso, a sacada enxerga é um terreno bem grande, assim, uma grama, assim, um gramado. Tá, E daí tem um caminhozinho para vir os carros. Daí ali quando as pessoas vêm a pé, vem por ali, né? E é grande, assim, daí, tipo,
A pessoa aponta lá no início, elas já começam a É latir. aquela partezinha, tem um vídeo que acho que tu mandou delas passeando ali, que era acho que numa garagem, é ali? Isso, é ali, porque Lembro. ali tem um corredorzão, assim, que Isso, sai naquele portão que eu postei ontem, isso. que a Madalena queria voltar, é aquele Aí, portão ali. tá, esse vídeo eu Não ainda sei se não tu vi, mas chegou a esse eu ver. ainda não vi, mas eu vi um outro que tinha, que era que tinha garagem aí, daí eu me lembro mais ou menos Isso, do ambiente. Ah, isso, é isso aí. tá, E tem muito. Aí, assim, ó, no pátio do lado, no vizinho, tem um monte de. Tem vários cachorros. Tipo, tem uns 6 cachorros. E daí também, quando o cachorro do vizinho, que se chama Dog, quando o Dog sai, esses cachorros também latem pra ele. E as cachorras lá já latiam quando ele tava saindo aqui e continuam latindo quando o cachorro vai indo, sabe? sim, Tipo, entendi. elas acompanham eles, assim. Quando eles latem, elas latem também. E daí tem Tá. muitos cachorros na volta que às vezes latem, porque interior, né? Interior tem muito É. cachorro, e daí os cachorros começam a latir, daí todos latem, e às vezes elas latem, né? Tá, Não é sempre, mas às vezes elas latem também. tá. Então tem essa questão dos lativos, lá, meu Deus, latidos excessivos Sim, em casa, nessas sim. condições aí. Uhum. Que mais, dos passeios, que mais que tu tem aí? Tá, daí a Madalena, quando eu vou dar comida e quando eu vou pegar a guia, ela surta, tipo, late Tá. muito. A guia tá diminuindo por causa dos treinos, né? Aham, Mas até no primeiro, um dos primeiros vídeos que eu postei foi ela, assim, surtada, me mordendo. lembro. Pois é, porque ela ficava muito enlouquecida. Agora, às vezes, ela late e ainda fica um pouco nervosa, assim, mas é menos. E daí eu comecei a fazer aquele treino de ir lá pegar a guia e tal, porque Sim, a tu guia já faz. fica num lugar exposto, né? Tá, entendi. E daí, de vez em quando, eu vou lá e pego a comida também, de vez em quando eu abro, pego e faço que eu Tá, vou mexer, assim, depois ponho de volta, e daí foi melhorando um pouco. tá. Mas eu notei que quando eu diminuí um pouco de treinar, porque por correria e tal, eu notei que o regrediu, sabe? Ela Retrocedeu. começou a. É. Tá. E, bom, isso a Madalena. Daí a Madalena tá tendo muito medo de passear agora, depois que eu comecei a passear com elas separadas. Só que Tá. é muito estranho, porque quando ela. É tipo assim, quando eu pego o equipamento, ela fica muito animada, parece que ela quer muito passear. Daí ela vai puxando, assim, enlouquecidamente, fazendo barulho até, tipo, parece que ela tá sendo, assim, engasgando, assim, sabe? Tipo, ela hiperventila e fica, assim, tipo, faz um barulho muito estranho. Parece que eu tô enforcando ela, sabe? A Uhum. sensação, assim. E daí, só que daí quando chega no portão ela sai, tá? E daí a gente sai um pouquinho e ela começa a fazer menção pra voltar, sabe? Aham. E daí pra mim parece que ela tá com medo de passear. E daí se a gente dá uma forçada, tipo, ela vai, mas ela fica querendo voltar o tempo todo. E daí ela já para no portão e fica ali esperando, sabe? Daí Tá. eu tô notando isso, assim, que ela tá meio. Ela não tá muito afim de passear. Uhum. E a Filó também não. Não, daí a Filó para passear, tipo, ela põe a guia normal, ela se agita um pouco, mas normal, nada demais. E daí ela vai, daí a Filó puxa muito, a Madalena também puxa, elas puxam bastante. E quando eu Uhum. saía com as duas juntas, tipo, cada uma puxava para um lado, eu nunca caí na rua por um milagre, eu acho. Porque, tipo, era meio certo que eu ia cair, porque elas puxavam cada uma para um lado e era um caos. Até tu me dizer que não, passei com uma de cada vez e tal. Daí eu comecei a passear com uma de cada vez. Só que daí a Madalena mudou o comportamento e a Filó continuou puxando, continuou sendo reativa. Ela é reativa para alguns cachorros e para Tá. algumas pessoas. Eita, só um minutinho, deixa eu só arrumar aqui. É que tem Tomar um uma dia que eu tô em aguinha. mudança e tem uns troços pendurados na janela e tá tipo um negócio muito bizarro do nada aparecendo. Ai, tadinho. Já. Tudo bem, tá? Ali é só uma coberta. Só uma coberta, não precisa ter medo. Hum. Tá, tipo, tem a visão da nossa janela aqui pra janela do vizinho na frente, tá tipo uma coberta enfiada assim na janela. Ah, Que não é normal, né? Geralmente é uma janela normal. E daí sim. ele tava olhando, olhando, olhando. Achando Eu estranho. acho que eu vou ter que fechar. Peraí que eu vou fechar a minha persiana, que vai ser Tá melhor. bom. Ele não vai conseguir relaxar aqui. Peraí, só um minuto. Vou fechar. Tá?
Tá tudo bem. Beleza. Tá, então Filó puxa continua, tá puxando na guia, e a Filó também tem a questão de reatividade para alguns cães, né? Para alguns cães e para algumas pessoas. Tipo aqui no prédio, quando eu vou sair, se ela encontra algum vizinho, ela surta. Ela Tá, começa a latir, latir, latir. pessoas é vizinhos, tipo no prédio, mas na rua Na rua também. são só vizinhos ou pessoas qualquer? Pessoas qualquer. Tá. Alguma característica específica, tipo, que a pessoa tenha, homens ou homens, tipo, dentro do prédio, vizinhos geral, mas, por exemplo, na É. rua. Na rua, só homens, na rua, só pessoas com sacola, na rua, tipo, alguma característica específica, não. É mais homens, eu acho, que ela não gosta. Vizinhos, tá, beleza. E cães, tem alguma característica, algum porte específico? Pois é, cães. Geralmente cachorro que tá na guia, porque cachorro solto. Teve um dia que um cachorro. Aí o cachorro quis atacar ela. Daí ela reagiu, tá, mas aí Tá, não foi ela. Tipo, cachorro solto, geralmente ela não liga. não liga muito, assim, é mais quando tá na guia. Mas é muito instável, tá? Daqui a pouco eu saio com ela e tem um cachorro solto e ela não gosta. Sim. Ela não tem um padrão, assim, eu não vejo um padrão. Tá, pode ser que tenha a ver com a postura, às vezes, do cachorro também. Às vezes um cachorro solto, às vezes está um pouco mais relaxado, né? Pode ter a ver com a postura. Mas depois a gente vai especular um pouco mais, Tá. tá? Tá, então, É Filó, bicicleta, ela odeia. Bicicleta e é, moto. Filó, né? A Filó, carrinho de bebê, tudo que tem roda, assim, que faz Move. um barulho, se move, ela não gosta. Tá, deixa eu Já a colocar. Madalena tem medo, né? A Madalena tem muito medo. A Madalena, ela tem medo de tudo, na verdade. Tá, Qualquer barulho. tá. A Madalena tem muito, mas ela chega a reagir, não. Não, ela não reage, daí ela não late, ela não faz nada, ela se esconde, ela fica assim, tipo, encolhidinha. Tipo, esses dias caiu uma garrafa de plástico, assim, dessas de água mineral, sabe? De cima, Uhum. ela tava no sofá comigo e caiu a garrafa de cima da mesa, não sei. Bom, ela saiu do sofá e ela me unhou, assim, e tipo, fundo, sabe? Foi bem Nossa, fundo, sangrou, assim, foi bem forte, porque ela ficou com muito medo, muito, assim, ela ficou enlouquecida, que a garrafa tinha caído. Então são coisas assim, qualquer barulhinho de vento, de coisa que cai, ela é muito assustada. tá. Dentro de casa, né? Não só na rua. Não, dentro de casa também, não é só na rua. Tá. Ela tem medo de temporal, daí a gente tem que dar, às vezes, remédio, porque eu tenho medo que ela tenha convulsão, daí o Ela já próprio teve veterinário. convulsão? Nunca teve, mas o próprio veterinário falou que se ela fica muito nervosa, porque ela treme muito, que poderia dar um remédio. E a gente Tá, testou. Primeira vez que a gente testou não deu muito certo, tipo, eu não achei muita diferença, mas depois a gente testou e, de fato, acho que ela ficou muito relaxada. tá. Me escreve qual é a medicação? É ga- gabapentina, Ah, é gabapentina, tá. Entendi. é, Estranho. Tá, entendi. Mas tu só dá nessa situação? só dor nessa situação. Entendi. Não foi veterinário comportamental, foi veterinário clínico. Não, foi veterinário clínico. Inclusive, eu ia consultar um comportamental, acabei não consultando. Tô com a ideia de talvez consultar. Uhum. Talvez Tá, poderia, sabe? Porque tá. Deixa eu anotar aqui. Qual que foi o veterinário? Meu Deus, escrevi tudo errado, peraí. Estou com um teclado diferente, esse aqui. eu tava também, a hora que eu descrevi ali no WhatsApp, os acentos, tava tudo errado. Eu tô com o teclado que eu geralmente uso no outro computador, e daí né, eu geralmente uso esse com as mãos mais próximas. Aí eu tô batendo todos os dedos Aham, errado. Mas tudo eu certo sei agora. como é que é. A gente demora aí pra pegar o jeito quando troca de equipamento, né? Bem assim. Tá, deixa eu colocar aqui então. Anotei já essas questões.
E eu queria saber quais são os teus objetivos em relação ao treino, em relação a cada um desses problemas, né? O que que eu listei aqui? Eu listei como se fossem 6 itens. Latidos excessivos em casa, coloquei uma categoria só, mas a questão Uhum. da visão do pátio, né? Da sacada, delas latirem na sacada para as pessoas ali e também para o cachorro na frente. Então, latidos excessivos em casa, Madalena latindo e muito excitada, ficando muito excitada quando pega a guia e o pote de comida. Terceiro Uhum. ponto, Madalena com medo de passear, É. depois que começou os passeios individuais. Filó puxando na guia, Filó, reatividade para cães, pessoas e veículos ou coisas com roda. E Uhum. Madalena com muito medo no geral, para É. geral, né? Uhum. Isso aí. Tá, então vamos por partes. Eu vou te perguntar Ai, de um. tem mais. Agora. Pode falar. Ai, desculpa, eu anotei aqui, tava vendo o que, que mais. Que tem uns problemas, às vezes, entre elas, assim. Que a Madalena, às vezes, começa a rosnar pra Filó. Isso Tá. não tinha no início. De uns tempos pra cá, tem acontecido. Madalena E rosnando outro, pra Filó, é isso? isso, geralmente é a Madalena pro Filó. Outro problema também é que a Madalena não dorme sozinha. Ela tem que dormir com a gente e isso está nos incomodando muito. A Filó dorme na caminha, dorme no sofá, dorme, tipo, não fica dormindo com a gente, mas a Madá não consegue. E daí, quando a gente fecha a porta do quarto, ela fica arranhando a porta. Ah, dormir fora do quarto. Dormir fora do quarto. Tá. Tá, entendi. Mas se for dentro do quarto, ela dorme só na cama ou ela dorme fora da cama? Só na cama. Só na cama com vocês. Uhum, só na Tá. cama. Isso é um problema bem Madalena, né? Madalena. É, acho que só isso mesmo, Mônica, que eu escrevi. Tá, Madalena. Tá. Ah, qual é o teu objetivo em relação à questão. Bom, vamos ver gerais aí. Em relação aos latidos, é, excessivos em casa, em relação à Madalena latindo, ficando muito estada com a guia e com o pote, ao medo da Madalena, a puxões na guia da Filó, reatividade da Filó, medo da Madalena de novo. E essas questões da Madalena mostrando a agressividade para Filó e a dificuldade de dormir fora do quarto ali, da cama. Uhum. Quais são os teus objetivos, assim, como que tu imagina um ponto que tu pensaria, tipo assim, nossa, agora tá legal, cheguei num ponto de treino que tá bom pra mim. Qual é o teu objetivo final, digamos assim? O maior objetivo, o que mais me incomoda de tudo, são os latidos excessivos. Tá, Que eu fico meio nervosa, assim, que elas ficam latindo, que incomode, e eu fico nervosa, porque parece que tá alguma coisa errada, sabe? Que elas estão latindo por desespero, não sei, é meio, me deixa meio nervosa, assim, por elas, principalmente. E, e assim, o meu objetivo é conseguir passear com as duas, né? tá. Que é bem difícil. Que assim, eu fazia nem sei como, sabe? Depois que eu comecei a passear sozinha, eu vi que, meu Deus, sabe? Como é que eu fazia? Como é que eu passeava com as duas? Meio maluca, sabe? Mas eu achava que tinha que ser assim, eu não sei, não me ocorreu assim. Ah, daí só que tem um problema também, outra coisa que eu não Hum. te falei. Quando eu vou passear só com a Filó, a Madalena fica chorando em casa. Ah, isso tu já tinha me comentado, tá? É, Eu a não gente tinha te anotei, mas eu me comentado. lembro. Aham. Pois é. E daí agora, tipo, tá, daí quando o Rodrigo tá em casa, ela fica e daí eu digo, dá alguma coisa pra ela fazer, dá um pouco de atenção pra ela e tal, eu deixo um brinquedo recheável às vezes, deixo alguma coisa pra ela fazer, eu jogo umas raçõezinhas pra ela procurar e tal. E daí quando a gente está chegando, ela vê porque ela fica na sacada cuidando, Uhum. ela dá uma surtadinha de novo, assim. Madalena, então tem dificuldade de ficar quando a Filó sai. Isso. Tipo ansiedade de separação, assim. Isso que eu ia te perguntar. Tu já teve alguma outra experiência que a Madalena precisou ficar sozinha sem a Filó? Não. Tipo, veterinário. Ah, só quando eu fui fazer as vacinas da Filó. E aí? E daí ela ficou. Pois Ela é, foi ficou. logo que a gente chegou. Não, esse ano teve também. Pois é.
Não me Tudo bom? lembro dela ter. Não me lembro Tá, dela ter. porque assim, o que quer dizer? Eu tenho bastante. Olha, tem vários casos, tá, que a gente, que eu tenho atendido de cães, assim, com essa questão de, um cachorro sai pra passear e o outro fica e fica surtado, tá? Mas, inclusive, um que a gente falou recentemente foi com a Tami. Depois tu olha a. É que foi a análise dela ou foi a consultoria? Não me lembro. Se foi porque ela ganhou análise de treino também. Não sei se foi numa análise de treino ou se foi na consultoria que surgiu esse assunto. O que acontece? Po- O quadro de, digamos assim, de ansiedade de separação é meio que o cachorro, ele tem meio que uma crise de pânico, digamos assim. Quando é um cachorro, por exemplo, que nem o Mock, tem uma ansiedade de separação, ele não consegue ficar sozinho. Tem um humano, ele tem uma crise de pânico, basicamente, quando a gente sai de casa, né? E daí a gente tá treinando, ele tá já conseguindo ficar algum tempo sozinho e tal. Mas é relacionado ao humano. Quando ela é relacionada a outro cão, seria o equivalente, seria o cachorro tendo quase que uma crise de pânico por estar sem aquele outro, tá? Assim, em poucas palavras. Eu noto muito acontecer isso relacionado ao passeio e não em outros momentos. Então, o que que eu acredito que seja? Que não seja realmente uma ansiedade de separação, porque a ansiedade de separação é o cachorro, tipo assim, meu Deus, fiquei longe daquela figura de apego, digamos assim, aquilo que me ampara. E daí meio que tem o equivalente a uma crise de pânico. Quando é relacionado ao passeio, eu tenho visto muito mais, no caso, às vezes, o cachorro tá frustrado, porque um saiu e, tipo assim, meu Deus do céu, tem toda aquela expectativa do passeio, que nem quando a gente pega o equipamento de passeio e o cachorro às vezes já começa a surtar, sabe? Que a gente faz todo um treino para o cachorro ficar mais tranquilo quando a gente mexe no equipamento, coloca e tal. Eu vejo que tem muitos casos que o cachorro, cães que têm às vezes mais dificuldade de lidar com frustração, que ficam excitados muito rápidos, que tem todo esse turbilhão emocional, vê que o outro tá saindo, tipo, meu Deus do céu, eu vou sair também, daí entra naquele estado emocional de que vai sair e acaba não saindo, e daí surta. Uhum. Então, se for isso, eu acho até melhor. Se for ansiedade de separação, aí o buraco é bem mais Ai, embaixo. pois é, pois é. E assim, ó, o engraçado é que eu sempre saí com a Madalena antes de sair com a Filó. Aham. Justamente para meu pensamento era assim, ó, tá, tu já saiu, então, tipo, deixa a outra sair agora, né? Mas mesmo assim ela faz. Mesmo assim, ela fica. Tipo assim, eu tenho uma aluna que melhorou muito, tipo assim, muito, 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 só da gente ter feito isso, dela sair primeiro, que ela ficava mais agitada, assim, uma Uhum. excitação muito grande, daí eu disse, não, vamos sair ela primeiro e depois sair com os outros. E, no geral, funciona muito bem, exceto quando a rotina às vezes não tá muito legal, aí dá umas desandadas. Mas é uma estratégia que tem uns alunos meus que funcionam muito bem. Quer dizer que vai resolver? Não necessariamente, né? Porque o gatilho às vezes é realmente pegar o equipamento, fazer aquele ritual ali da saída, às vezes o cachorro ainda está na expectativa. Então eu acho que tem várias coisinhas que a gente vai precisar, a gente pode falar para ajustar, para tentar resolver isso. Mas eu já te digo assim, eu acho que não é uma série de separação que é muito bom, tá? O que é muito bom, porque se for, Sim. o buraco é mais embaixo daí, tá? Então a gente pode tentar, junto com os treinos, encaixar de certa forma alguma estratégia para ver se ajuda nisso, tá? Porque daí pelo menos tu consegue sair e uma ficar mais ou menos e não ter um surto e não ter problema, né? Dar uma Uhum. tapeada na situação, tá? Tá bom. Uhum. Deixa eu te perguntar, tá? Então, em relação ao teu objetivo, é também passear, voltar a poder passear com as duas juntas. E que mais? Mais algum outro grande objetivo? Não, eu acho que eu senti elas mais calmas, assim, porque eu sinto elas muito nervosas, tipo, puxando no passeio, latindo, a Filó reativa, porque a Filó é uma cachorra muito doce, sabe? Eu Uhum, não vejo que a reatividade dela seja agressividade, sabe? E uhum, teve um dia que uma pessoa me falou, ai, como ela é braba. Eu pensei, não, ela não é brava, sabe? Ela deve estar querendo se defender de alguma coisa, não sei, na minha inocência, assim, eu pensava isso. E daí depois, com o guia do passeio, eu vi que realmente, sabe, que eu acho que ela não é agressiva. Só que uhum. tem horas que eu também fico pensando, bah, será que ela, sei lá, é uma válvula de escape, eu não sei, que ela tá irritada com alguma coisa. E aí eu queria, tipo, ver elas tranquilas, assim, sabe? Mais Entendi. tranquilas. Tá. Então, deixa eu anotar aqui. Tá.
fazer o seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas em relação a elas, e daí depois a gente fala do treino, pode ser? Tá, claro. Tá, deixa eu só anotar aqui. Deixa eu colocar, como é que eu vou fazer para anotar de cada uma? Acho que eu vou anotar aqui o nome. Tá. Me conta então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Podemos falar primeiro sobre Madalena, depois Filó, uma de cada vez. Uhum. Mas me conta um pouquinho sobre histórico de saúde delas. O que tu sabe? Se elas já tiveram alguma coisa, tem algum problema de saúde crônico, agudo, alguma coisa? Me conta um pouquinho Sim. sobre esse histórico. Tá, a Filó tem um problema na patela. Filó. Em 2017, ela teve uma crise, assim, que foi bem difícil de descobrirem o que que era. Primeiro acharam que era convulsão. Eu até, era uns dias antes de eu viajar, fazer uma viagem longa para fora do país. Uhum. Foi tipo uma semana antes e foi um susto assim gigante, porque daí acharam que era convulsão e tal. E daí, bom, enfim, aí não descobriram muito. Aí eu deixei ela com uma pessoa super de confiança, morrendo de medo que acontecesse alguma coisa e tal. Ainda bem, não aconteceu nada. Só que depois, quando eu voltei, eu investiguei mais. A gente levou em vários veterinários, em várias clínicas. Aí chegaram a essa conclusão de que era um problema na patela que refletia na coluna, porque doía muito. E daí ela se contorcia toda. É Ok. horrível. E assim, quando tem mudança de temperatura, às vezes ela tem isso. Uhum. Então ela se contorce toda, não tem muito o que fazer. Aí na época eu fiz fisioterapia, depois de um tempo eu fiz de novo, quando ela teve uma outra crise, mas não tem muito o que fazer. Fisioterapia, dar dipirona e aquecer ela quando dá a crise. E às vezes passa muito rápido, sabe? E ela às vezes vomita, sai, parece lágrima, assim, do olhinho dela, sai uma aguinha, assim, sabe? Uhum. Tipo, tem características eu sei que acontecem que eu sei que é da crise. Só que agora faz um tempo até que ela não tem. Eu acho que desde que a gente veio morar aqui, acho que ela teve uma vez só. Esse ano que passou, acho até que ela não teve. Tu sabe o que que é isso na patela? É luxação? Não. Luxação. É luxação de patela. É, exatamente. Luxação de papel. Ela tem nas duas ou só numa? Numa, na direita. Tanto que quando ela vai fazer xixi, a patinha fica assim pra cima. Aham. Ai, dá muita peninha. Tadinha. Hum. E vocês fizeram um raio-x? Tem raio-x da coluna também? Tudo, tudo. Fizemos raio-x, fizemos exame de sangue, vários. Nem me lembro mais os outros exames, mas foi feito toda uma bateria de exames. Tá, tá. Luxação de Bem, patela, eu sei que é complicado, tá? Porque o bacon tem nas duas patelas de trás. Não é nesse nível ah, aí tão grave, mas é complicado. Aí realmente não, é. não tem muito o que fazer. Alguns casos são cirúrgicos, mas fora isso, né? É o caso dela, falaram que não precisava, assim, sabe? Que Uhum, dava só para contornar dessa forma, assim. tá. Beleza, então ela tem isso. Tem mais alguma outra coisa? Não, daí a Filó já teve uma reação a uma ração que eu troquei, que eu quis pegar uma ração super boa e tal, e a ração acabou dando uma reação nela, ela teve problema de estômago. Tipo, ela Mas teve foi, gastrite? tipo uma gastrite, assim. Acho que foi gastrite. Boa pergunta, foi gastrite, sim. Tá. E daí foi tratado e tal, daí ela começou a comer ração especial dela, engordou um monte, tanto que até hoje ela não emagreceu muito. Ela, mesmo comendo ração light e tal, ela ficou, engordou mais um pouco, assim. Uhum. E, e só assim que eu saiba, né? Antes Sim, da gente adotar. tá. E a Madalena? A Madalena, logo que eu adotei, tinha suspeita, porque ela veio castrada já, de que Tá. tinham esquecido um pedaço do útero dentro. Sim. Meu Deus. Aí Tá. fez vários exames e não, tava tudo bem. Tá.
Aí foi um susto só. Assim, é tipo, eu adotei naquela semana, já teve essa suspeita e tal. Meu Deus. Aham, foi uma função. Eu não podia nem sair com ela, porque as vacinas nem estavam todas, assim, sabe? E tinha que ficar levando nos lugares para fazer exame. Daí, tá, tudo bem. Aí ela começou esse ano a ter uma tosse. E daí o veterinário tratou como sendo bronquite e tá, tudo bem. Daí melhorou. Aí agora, há pouco tempo, de novo, daí ela começou a tossir e eu não esperei muito, já levei no veterinário. E daí ele achou, deve ser bronquite de novo e tal. Inclusive deu remédio, já tinha começado a dar. Só que daí ela tinha que fazer um raio-x, daí ela foi, fez um raio-x e no fim nem era bronquite, era uma suspeita de cardiomegalia, Meu coração Deus. aumentado, né? E daí nisso ele disse que só que tem que fazer um outro exame para confirmar. E daí tá nessa que eu tenho que fazer esse outro exame para confirmar. Ainda não fiz. Que exame que é, tu sabe? É um Ecocard? ecocárdio, exato. Só que ele falou assim: não é grave, porque é suspeita de. E daí, tipo, não te preocupa. Ela parou de tossir, nunca mais tossiu. Hum, E daí agora tá nessa história de fazer o exame. Fazer o tá. exame. Várias coisas. Pois Tá. é. Várias coisas. Aham. Tá, deixa eu anotar aqui então. Beleza. Ahn, tá. Bom, agora depois eu vou voltar nessa parte da dor, da questão de saúde, quando a gente for falar ali sobre treinos, eu vou te fazer mais umas perguntas antes da gente, antes das minhas opiniões, tá? Tá, tá bom. Em relação a vocês aí, em geral, família, o lugar que vocês moram, como é que é o relacionamento de cada uma delas contigo, e com o teu namorado? Elas têm um melhor relacionamento contigo, com ele? Com quem que elas têm mais afinidade? São motivadas para treinar? Não são? Como é que é essa parte de relacionamento entre vocês, assim? Uhum. Elas se dão bem as duas, tanto comigo quanto com ele. Tá? Elas são bem ligadas ao Rodrigo, assim, mas não, eu não vejo que tem preferido, assim, elas, Ah, dependendo do momento, tipo, eu vou no banheiro, a Madalena vai atrás, por exemplo. Ela fica o tempo todo, daí às vezes eu tenho que, filha, com licença, tipo, e vou, tá, né, quero ir no banheiro. aham, E onde eu vou, elas vão, assim, isso elas têm. Mas também com o Rodrigo também, às vezes. Então, não sei, não, acho que não tem preferido, assim, sabe? entendi. E E pra. Não, pode falar, pode falar. não, com meu pai, daí elas não são, tipo assim, meu pai, o sonho dele é que elas fiquem em volta dele, que elas vão no colo dele. E elas vão. Digo. Sim, a Madalena tem medo. Assim, não medo, mas ela fica assim, sabe? E daí ele faz peito de frango sem sal, assim, só fermentado Aham, para elas. Tipo, tudo para agradar. Ele faz tudo para agradar. querido. Não, ele ama elas. E daí ele tá sempre chamando, vem cá, não sei o que, e elas não vão, sabe? E daí, daí tá, daí, às vezes eu ponho no colo, assim, elas ficam um pouco e tal. Mas elas são mais chegadas a gente mesmo. Sim. E em termos de treino, assim, elas treinam mais contigo, né? Sim, comigo. O Rodrigo não treina elas. Tá. Bora construir esse relacionamento com esse vô aí também. Vamos Pois botar é. ele treinando Sim. ela. Sim, daí agora ontem ele treinou para ela, eu levei só a Madá ontem ali. Ele tava fazendo senta, sabe, com os pedacinhos de frango. E daí ela Uhum. sentava e ele, muito bem. Querido, coloca ele pra Super treinar feliz. ela, então. Eu vou pôr. O treino é uma ótima forma de criar um bom relacionamento, assim. Bom Então, saber. pedir pra ele fazer uns procuras, assim, sabe? Isso, eu Super falei bem também. legal. Legal. Aham. E em relação a elas, elas estão comendo o que hoje? Elas comem ração? Que ração? Quanto que elas comem? Elas comem ração, as duas comem Premier, a Filó come a Light
para como é que é? Espaços internos, acho que é. Ah, sim. E a Madalena come a frango e Salmão. arroz, acho que é. Ah, frango Não, e arroz, tá. frango e salmão é a da Filó. É a A da frango e Madá salmão? a da Filó. Aham. Isso, A da tá. Madá é a frango com arroz, acho que é. E é para cachorros pequenos só, assim, não tem nenhuma especificação. E elas comem 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e de noite. Geralmente a hora que a gente come, a gente dá. Aham. E a Filó, ela pede comida. Ela sabe pedir comida desde que eu adotei, assim. Ela me cutuca, sabe? Querida. E quando ela faz xixi, ela avisa também. Oh, que Ela é muito fofa. bonitinha. Avisa pra ganhar recompensa. Sim, sim, ganha bifinho. Querida. Uhum. Tá, então elas comem 3 vezes ao dia. E elas comem bem? Comem. Comem bem? E elas comem pesado, né? Tá, Cada refeição é 33 gramas, para fechar 100 gramas no dia. sim. Ah, elas comem 100 gramas, a mesma quantidade que o bacon e a costelinha comem. É, 100 gramas. E que mais que eu te perguntar em relação à parte da comida? Elas têm algum extra na alimentação? Agora, com os treinos, às vezes eu dou bifinho, só que eu corto micro pedaços. Uhum. Mas eu vou dizer que elas engajam mais com a ração. Ótimo, tá. Às vezes eu dou um pouquinho além dos 100 gramas, porque daí eu pego um pouquinho de ração e não conto naquela ração, sabe? Só que Entendi. elas estão passeando bem mais também, então. Sim, daí compensa, não tá engordando. Tipo, elas não estão engordando. A Madalena até deu uma emagrecida esses dias Ó, que eu tá pesei. bom. É bom, Que né? eu Porque ela pesei deu no uma engordada. veterinário. Ah, A Filó, né? A ah, é Filó, a Filó. sim. Tá, eu, nunca, eu vou demorar muito tempo pra acertar Não, tranquilo. qual que é de qual. Deixa eu voltar aqui. Ah, não, peraí, eu anotei. Ah, não, foi a Filó que engordou depois. Tá, é Foi a Filó. verdade. Tá. E a Filó que come a ração light, tá? Então a Madalena que Isso. emagreceu. Tá, beleza. Uhum. E me conta assim como é que é um dia da rotina de vocês, assim, como é que é um dia delas. Tipo, A gente acorda, eu geralmente acordo mais cedo e saio, daí ou para fazer exercício ou para ir para aula. uhum, Agora eu tô de férias, mas tinha aula de inglês, aí terça e quinta, e nos outros dias eu vou caminhar. Daí uhum, eu saio e elas ficam com o Rodrigo e ele que dá comida quando ele acorda. tá, Daí, tipo, elas às vezes elas ficam dormindo, na verdade, né? Elas não acordam junto comigo. Elas acordam, mas e voltam a dormir. E daí sim, depois, daí geralmente eu treino elas ao meio-dia por aí, e elas comem. E daí de tarde eu passei. É que agora com calor eu geralmente passeava ao meio-dia, mas tá, agora tá muito quente. Daí tô vendo agora para ir ou passear bem cedo, ou tô passeando mais à tardinha e da noite daí, porque tá. Tu faz acabo o passeio ficando. é um passeio por dia, né? Ou dois? Não, dois. Dois, tá, Dois. É, daí um tardezinho. Assim. tá, Mas depende do dia. Às vezes acaba que eu faço um passeio só, à tardinha. tá, entendi. Às vezes um. Eu esqueci de te perguntar em relação à alimentação delas, como é que elas costumam. Bom, na real, vai entrar aqui agora. Como é que elas costumam comer? No pote, num brinquedo? Como é que é? A gente faz um revezamento. Elas têm potinho, aqueles de alimentação lenta, sabe? Aqueles que é tipo um Legal, labirintinho, assim. legal. Elas têm, eu ponho dentro de caixa de ovo e fecho e elas abrem para comer. Elas têm a bola aquela bola, tipo um Kong, né? Que tu põe dentro e ele Sim, fica girando e vai aham, saindo. Eu quero fazer aqueles tapetinhos, eu não fiz ainda. Ou legal. comprar, sei lá. Tá, Aqueles tapetinhos de fuçar. tá. Eu também coloco dentro de um paninho e embalo, assim, para elas poderem ir fuçando e tirando. O que mais? E às vezes, quando tá na pressa, a gente dá no pote daí, sabe? Ah, Mas entendi. a gente tenta dar sempre de alguma forma mais de enriquecimento ambiental, assim, sabe? Legal, tá. Então, no geral.
a refeição acaba sendo num EA, exceto às vezes quando tá muito corrido. É, sim. Em geral, no EA. Tá. Ah, então, elas têm o passeio duas vezes, às vezes uma vez ao dia. A atividade é essa no enriquecimento ambiental nas refeições. E Uhum. tá, deixa eu ver aqui, isso aqui eu vou anotar aqui. Vocês passam por muitos cachorros, muitas pessoas durante o passeio? Ai, não muito, mas tem uns cachorros. Deixa eu ver, tem uns que ficam soltos na rua, alguns, assim, às vezes Uhum. estão, às vezes não. Uhum. E tem mais dois lugares, assim, fixos, digamos, que tem cachorro. O resto, não. Tá. E esses dois Entende? lugares fixos, vocês conseguem passar tranquilo ou é muito problemático? Depende. Tem uma cachorrinha que a Filó até fica olhando, assim, pra, tipo, interagir, sabe? E daí Aham, ela não acaba, elas não latem. E tem tá. outro lugar que os cachorros latem pra elas, mas elas não fazem nada. Uhum. E esses cachorros soltos geralmente não acontece nada, só esse dia que o cachorro quis atacar a Filó, daí ela se defendeu, e daí eu comecei a puxar enlouquecida, e daí foi, foi horrível. Meu Deus, Aham, imagina o foi caos. horrível, sim. Mas no geral não tem muito. Ah, às vezes daí quando tem gente passeando com o cachorro na coleira, e daí eu não chego perto, né? Eu aviso, ela é meio braba e tal, ela é braba. Eu falo braba, né? Pra pessoa já entender que ela pode atacar, sei lá, que ela Sim, pode avançar. é melhor ser direto E ao ponto às vezes, porque senão as pessoas ficam, sabe? né? É tipo isso. Ai, não, mas não tem problema. Daí eu falo, não, às vezes ela ataca. E daí, né? Com a Filó, a Madalena não, né? Tá. E tá, então anotei aqui em relação à rotina delas. E vocês fazem o treino, os treininhos uma vez por dia? Como é que é? Não, daí geralmente duas. Eu faço ali Duas? pelo Tá. meio-dia, aham, e depois da noite. Eu comecei Ótimo. fazendo uma vez só, que era de noite. Aí depois eu comecei a fazer mais treinos, só que daí mais treinos curtos, né? Até porque a Madalena ela não engaja muito. Uhum. Ela, ela fica pouco tempo, assim. Então, depois que até que tu me falou, né, que não tem problema, que tá fazendo treino curto. Às vezes até mais de duas vezes, porque às vezes do nada, tá, vamos treinar. Daí eu faço rapidinho ali. Ótimo. Às vezes mais. Mas treinos curtinhos de um, dois minutinhos, coisa assim, coisa Sim. rápida. Tá, Uhum. legal. E sobre os descansos delas de noite, elas dormem com vocês na cama, então, ou vocês estão deixando elas fora? A Madá dorme, tá Tá. dormindo. Uhum. Dorme na cama com Porque vocês. daí eu fico com pena de fechar a porta e ela ficar arranhando a porta daí. Sim. E E a a Filó, Filó, ela inicia a noite, mas depois ela sai. tá bom. Então, a Filó começa dormindo com vocês, depois sai. Depois sai. Ela vai pra onde? Pra caminha? Então, curioso, porque antes a Filó sempre dormiu na caminha embaixo da minha cama, sabe? Embaixo, assim, no meu pé, digamos. E Sim. daí, ela sempre, eu falo, Filó, vai pra caminha, ela sabe o que que é caminha. Uhum. Só que agora eu coloquei, desde que a gente veio pra cá, e ela não fica na caminha. Ela vai pro sofá. Na Ela sala? sobe, aham, Tá. ela fica no sofá. Que as caminhas ficam aqui no escritório. E daí elas ficam o dia inteiro aqui, né? Em volta, assim, no escritório. E daí Tá. ela não vem pro escritório, ela vai pra sala. E a caminha, tu não tá mais deixando, então, nos pés da cama. Não, não deixei, porque ela não ficava, daí eu tirei. Tá. Beleza. Deixa eu tirar isso aqui. Tá. E de dia elas ficam dormindo na caminha aí com vocês. Uhum. Tá. Elas ficam o dia inteiro aí dormindo? Não. Não, elas às vezes vão pra sacada pra catar, pra ver o que que tá acontecendo. Tá. É, ou às vezes é na sala. É que no quarto eu não deixo muito aberto,
A Madalena gosta de ficar num cantinho que tem no quarto. Uhum. Só que às vezes a Madalena, ela rói algumas coisas. Ela Hum, já roeu roupa, né? entendi. Roupa de cama, várias, Ah, entendi. sim. E daí no quarto a gente. E é só no quarto que ela faz isso. Ela não faz isso na sala de ela já roeu algumas coisas na sala. Mas menos, bem menos. Uhum. E deixa eu te perguntar, a tua sacada é fechada ou é aberta? Tipo, é de vidro ou é aquelas É de sacadas... vidro. É toda de vidro até embaixo? É toda de vidro. Eita, nós, tá. Aham. Aham. Ah, tá bom. É, Sim. ah, Sim, a Filó, ela começou com essa coisa, que eu chamo ela de catadeira, quando eu morei num apartamento que não foi o último que eu morei em Porto Alegre, foi o penúltimo, que tinham aquelas janelonas que ia até, sabe? E eu morava no era. primeiro andar. E ela já ficava catando na rua, e às vezes latia para os cachorros na rua. E eu, olha o problema que eu criei, né? Aí eu fui para o outro apartamento, ela não enxergava mais a rua. Aham. Daí diminuiu, mas aí ela começou a latir dentro de casa, assim, sabe? E a Menos sacada é do que na ela sala? late hoje, né? A sacada é Sim, na é na sala. sala. Tá. Não tem, tipo, uma porta que divida a sacada da sala. Tem uma porta, tem a porta da sacada, de vidro. Tá, Só que que a daí... gente deixa aberto porque para correr ar, assim, né? Aham, Tem, tem, o grande dilema. é o grande dilema. A gente botou cortina, né? E daí, às vezes, eu fecho a cortina, porque daí eu penso, se ela não enxerga, ela não vai ficar latindo. Só que daí, ao mesmo tempo, se tá aberta, mesmo com a cortina, ela vai sair, ela sai. Aí elas Ela escutam, o sabe, barulho elas aumenta. escutam. E ela sabe abrir essa sacada. Se eu deixo um Ah, espacinho assim, ela vai com o focinho. Eu ah, disse, Filó, sim, tu vai te machucar, sabe? Daí eu vou lá e abro, porque eu não posso deixar uma frestinha, entendeu? entendi. Não, eu sei como é que é esse dilema, porque daí tu quer abrir para ter o vento, e daí o cachorro fica Aham. mais sensível porque tem mais barulho. Eu moro em primeiro andar também, então aqui também tem essa questão de às vezes a gente abre a janela da sacada, e daí eu tenho que ficar mais atenta, porque é uma sensibilidade maior. Se passa Uhum. um cachorro latindo embaixo da minha sacada, eu tenho que estar atenta para poder fazer um treino. Então, bom, mas já vamos falar disso, tá? Só eu queria saber, porque eu já estava Tá. pensando nas sugestões, aí eu Sim. já Eu tenho já, sugestões. Não te preocupa que eu eu tenho meu mesmo arsenal. leiga. Ah, Ai, ótimo. Eu mesmo leiga já me dei conta disso. Eu pensei, é porque a coisa de vidro, elas enxergam tudo. total. Nossa, de vidro. Tudo. E pra É tu ter lindo, né? noção, É lindo é janela lindo. de vidro, mas é a receita pra dar Sim. merda. Aham. E para tu ter noção, o cantinho que elas ficam, ele fica todo assim, tem que ficar limpando toda hora porque elas encostam o focinho e fica sujinho, sabe? Fica aquela craca de focinho, Isso, exatamente. É muito visível, sabe? Ah, eu digo, o por bafinho ali. favor. A janela do meu Sim, carro é assim, que ele fica na janela, a gente usa aquelas, exatamente. né? Agora não mais, mas antigamente o moto ficava na janela, ficava toda a janela do carro suja. Exatamente, é bem Obviamente, a assim. janela continua suja porque eu nunca limpo, mas, né, é a mesma Aham. ideia. Não, a minha sacada tá suja ali também, tem que limpar. Ai. A última coisa que eu vou te perguntar antes da gente falar dos treinos é sobre se elas já fizeram algum treinamento prévio, antes do curso. Já teve adestrador, não teve? Já seguiu alguma orientação? O que que tu já fez de treino antes? Já. A Filó, ela fez aquele programa do Cão Cidadão, sabe? Ah, sei, tá. Deixa eu anotar. E porque ela teve uma situação que ela teve um episódio de ansiedade de separação, que foi o seguinte: eu tinha saído para trabalhar e eu deixei umas coisas no chão, assim, porque eu fazia feirinha em Porto Alegre, sabe? E daí Legal. eu deixei umas coisas no chão, assim, porque eu tinha levado os cavaletes da minha mesa para feira. E aí a mesa, o tampo ficou embaixo, e daí ficou coisas que para ela não ter, eu não queria que ela tivesse acesso, caneta, um monte de coisa, eu ficava com medo que ela fosse mexer e se machucasse, sei lá. E daí eu fechei a porta da sala, que era onde ela ficava sempre, mas deixei o resto do apartamento todo para ela, o quarto, cozinha, enfim, um lugarzinho que ela ficava, mas tinha um outro quartinho e tal.
E Uhum. daí eu trabalhando lá, recebi uma ligação dos meus vizinhos, olha, a Filó, aí a porta do apartamento, ela já tava com cupim e já tava meio ruinzinha embaixo. Ela comeu a porta do meu apartamento. A porta que dava pra saída do apartamento? Sim. Meu Deus. O focinho dela aparecia do outro lado, ficou um buraco, assim, sabe? Meu Deus. E eles me ligaram, olha, ela vai se machucar, ela tá comendo, ela tá enlouquecida. Ainda bem que a feira era assim, 2 quadras da minha casa. A gente saiu correndo, foi lá ver, e ela tava com o focinho todo vermelho, assim. Ai, pobrezinha. Enfim, foi horrível. Foi assim, ó, eu fiquei. A gente levou, ela ficou o dia inteiro na feira com a gente, porque o Rodrigo tava também junto comigo. E eu fiquei apavorada, assim, ó, muito apavorada. Eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, não é normal a cachorra fazer isso. Uhum. Aí eu fui atrás de adestramento, e daí eu tinha uma amiga que ficou com a Filó quando eu tive que viajar, quando a Meu Deus. Filó ficou mal. Ela é adestradora, ela era adestradora da Cão Cidadão. Aham. Daí eu falei pra ela, olha, eu preciso te contratar agora como adestradora mesmo, porque aconteceu isso e isso e tal. E daí ela foi, me ensinou lá os treinos, porque, enfim, eu é que tinha que fazer a maioria dos treinos, né? Uhum. Como acontece normalmente, assim. Ela ia, me mostrava, tal. E para ansiedade de separação adiantou. Uhum. Mas assim, daí depois, eu coloquei uma câmera, né, para ficar observando a Filó. De vez em quando ela uivava ainda. Oi, É, tinha alguns comportamentos, às vezes latia, assim, tal, mas bem menos, melhorou. Ela nunca mais fez isso de destruir alguma coisa. aham. E aí eu comecei a fazer os treinos de reatividade na rua. Só que daí eu não continuei. Daí não pude mais continuar naquela época. Uhum. E daí ficou meio pela metade, assim, sabe? Essa parte da rua. Mas a parte Uhum. de dentro de casa, que é aquela coisa da porta, de sensibilização, de eu sair quando ela não fizer barulho, recompensar e tal, né? Isso tudo eu aprendi e nessa época. E também o senta, que ela aprendeu. E daí também. Só que daí eles têm uma coisa de dizer não, né, pro cachorro. E isso pra mim era horrível. Uma vez ela disse que tem que ser forte e eu sou uma pessoa que eu não consigo ser agressiva. Tipo Uhum. assim, é um problema, entendeu? Assim, às vezes até deveria ser e não sou. E daí eu falava, ela não tem que ser mais forte. Eu, não vou conseguir. Tipo, eu não consigo, sabe? E daí, eu não, daí não continuei assim, sabe? Sim. E É foi, complicado. Nossa, é, complicado. Então, tu já teve daí, esse treinamento prévio sim. e fora essa experiência, teve alguma outra? Não. Não, não. Não? Tá. Hum. Eu anotei aqui, então, que ela teve já uma experiência de treinamento. Tá. Deixa eu só anotar uma coisa aqui. Então, temos duas cachorrinhas pra gente falar, Dona Filó e Dona Madá. Ah, deixa eu só olhar uma coisa aqui na minha tabela anterior para eu não esquecer de quem que é cada problema. Tá. Tá, é a Madá que tem muito medo. Cara, eu vou ter que consultar o tempo É, inteiro. Porque não tem problema. Me ainda bem que eu pergunta qualquer coisa. escrevi. Ainda bem que eu escrevi, porque eu ainda tô tendo dificuldade de cruzar as informações. Tá. Não tem problema. Meu Deus, eu falei uma e anotei a outra. Parabéns pra mim. A Filó que tem. Não, a Madá que tem muito medo, né? Ah, então tá A certo. Madak tem muito medo. Mas a Tá, Filó que foi treinada, né? tá, entendi. Filó que. Beleza, tá. Tá, então vamos falar um pouquinho, tem bastante coisa pra gente falar de treino. Deixa eu copiar a gente tinha listado 7 questões de comportamento iniciais aqui. Não, na verdade foram 9 no total. Foram mais. Peraí, vou ter que Muitos apontamentos. adicionar umas linhas aqui na minha tabela para ficar tudo certinho. Aqui, beleza. É só para não ficar faltando depois os problemas. Tá, então deixa eu ver como é que a gente vai falar, qual é a ordem que eu vou seguir. Hum,
Seguinte, então vamos. Eu não vou seguir uma ordem, eu vou ir conforme meu pensamento for conectando, tá? Então, se ficar confuso, daí a Tá gente bom. vai reorganizando. Primeira. Peraí, a costelinha tá no meu colo, filha, tu vai ter que descer, tá doendo minhas pernas já. Ela tá aqui já faz uma hora nas minhas pernas, as Ai, pernas fico. dormentes já. Vai lá pra tua caminha, meu amor, vai lá, tá? Vai lá te deitar. Que Então, amor. assim, o que que eu acho? Primeira coisa em relação à situação das duas, tá? E todos esses problemas que tu listou. Quando a gente está falando em modificar um comportamento, tem algumas coisas que a gente tem que ter em mente. Então, é claro que a gente tem que pensar na modificação do comportamento em si, tá? Em o cachorro parar de fazer aquele comportamento que tu não gosta, mas também a gente tem que pensar e começar a fazer um comportamento que tu goste. Mas eu também tenho que estar muito atenta à questão emocional, de como aquele cachorro está se sentindo em relação àquilo, tá? Então, por exemplo, até pegando o gancho de uma coisa que tu falou, em relação à responsabilidade de separação. Tem cães que aprendem, de certa forma, conseguem ficar sozinhos, mas continuam com aquela emoção negativa por trás, de não ter conseguido ficar relaxados, de continuar com medo, de continuar inseguro ficando sozinho. Então, não adianta só eu falar do comportamento em si sem falar de toda a questão emocional junto. Então, isso é uma coisa que eu acho extremamente importante a gente falar, principalmente por causa da Madá, acertei, que tem muito medo, acertei, né? Tá, Acertou. tá. Então, principalmente por conta da Madá, que é uma cachorrinha que tem muito medo, eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro com a luzinha do tipo, putz, não posso forçar a barra, eu tenho que estar sempre pensando Uhum. em transformar o que ela tem medo em algo positivo, em proporcionar experiências positivas, tá? Em deixar ela ter mais realmente experiências positivas aí com o mundo em geral, porque falou que ela tem muito medo de várias coisas, tipo a questão da garrafa que caiu, sabe? Então, tudo ela tem receio. Então, acho que a gente tem que estar sempre pensando nisso. Ela tem medo de vento, Mônica. Ai, Tipo, tá tadinha, ventando agora, ela foi lá pra perto do Rodrigo. Ela tem medo de vento. pobrezinha. Tipo, é. Deixa eu subiu de novo no meu colo. Ah, vou vir mais para trás, que daí ela consegue deitar aqui. Então, assim, ela é muito medrosinha, a gente precisa trabalhar todas as questões comportamentais, claro, mas a gente precisa entender o que está motivando tudo isso. E para ela, todas as questões que tu me falou provavelmente estão associadas a medo, tá? Até esqueci de perguntar, tu pegou primeiro a Filó e depois a Madá, né? Sim, a Madá faz 1 ano e meio que eu peguei. Tá, E a Filó faz 6. tá. Não, E daí 7. 7, eu peguei a, ela a, com 8 meses. a Madalena ficou aí aqui em Porto Alegre só um mês, dois, antes de vocês se mudarem, né? Isso. E ela Tá. viveu 3 anos na rua, né? Ah, ela viveu bastante na rua, tá? Isso é bem 3 anos. E a Filó, em tese, que se sabe, é uns 8 meses só. tá, bastante tempo. Ah. Tá. Bom, então assim, a gente vai estar considerando o tempo inteiro muito a questão emocional. Então, em nenhum momento eu vou te dizer, e na verdade nem vou encorajar que a gente às vezes force a barra para ter um comportamento quando a dificuldade está num viés emocional, tá? Tá num Uhum. ponto emocional. Então a gente vai ter que sempre respeitar muito essa como ela tá se sentindo. E além da questão emocional, bom, as duas têm aí suas questões de comportamento. Tu falou que tem aí uma situação recente delas rosnando uma para outra, alguns episódios aí de agressividade. Tem a questão da Madalena ter muito medo, da Filó tem a questão da reatividade muito forte, ambas têm os latidos excessivos. Assim, e principalmente a questão da Madalena aí com a tempestade que tu falou, né? Tem uma coisa que eu Uhum. acho extremamente importante, tá? Assim, isso é uma recomendação que eu dou para praticamente todos os alunos, tá? São raras as exceções que eu não dou, mas pro teu caso eu ainda, tipo, faço uma ênfase maior ainda. Eu acredito fortemente que exista alguma coisa de saúde associada aos problemas comportamentais dela. Não só pelo relato que tu me deu, mas eu já tinha essa. Quando tu falou dos problemas, para mim já estava. Por isso que eu te perguntei lá no início se tu já tinha passado por veterinário comportamental e tal, Uhum. porque eu acho bem importante a gente descartar qualquer questão de saúde que possa estar associada ao comportamento, tá? Hoje a gente já sabe que tem diversos comportamentos que têm, às vezes, uma influência muito forte de questões de saúde. E quando eu falo questões de saúde, nem sempre é uma coisa gritante, aguda, às vezes é uma coisa crônica, mais sutil, mas é uma coisa que demora para a gente conseguir diagnosticar.
e geralmente precisa de um bom veterinário comportamental para trabalhar em conjunto, tá? Então, até hoje, curiosamente, uma pessoa me perguntou nos meus stories, eu não sei se tu chegou a ver, perguntou, veterinário comportamental ou adestrador, quem é que salva para Ah, resolver eu a vi. atividade? Nenhum nem Uhum, outro. Quase sempre tu vai precisar ter pelo menos os dois atrelados ali, porque quando uhum, a gente fala de reatividade, agressividade, problemas relacionados à separação, problemas comportamentais no geral, quase sempre tu precisa também de um auxílio de um veterinário comportamental, um bom veterinário comportamental para fazer ver o que pode estar passando despercebido. E assim, pode passar muita coisa despercebida. Mesmo a gente já sabendo, por exemplo, Filó tem a questão da patinha, né, da patela, uhum. que reflete na coluna. Putz, daqui a pouco, muito do comportamento dela pode estar sendo influenciado pela dor. Querendo ou não, que nem eu te falei, a luxação de patela, o bacon também tem, a gente fica meio de mãos atadas quanto a, não é uma coisa que tem cura, mas tem coisas que a gente pode fazer para atenuar, para diminuir a dor e o cachorro ter um progresso. Por exemplo, eles aqui agora eles começaram a tomar uma medicação para dor, e cara, o treino deles melhorou muito, assim, no sentido de a sensibilidade para barulhos que ele tinha diminuiu muito. O bacon era super sensível para barulhos, diminuiu muito. Então, assim, uma coisa que a gente sabe hoje é que sensibilidade para, principalmente para sons, barulhos e tal, essas coisas de tempestade também podem estar muito associados com problemas ortopédicos, problemas de dor. Tem, posso depois ver, tem um artigo que a Ana, veterinária comportamental deles, ela publicou, uma revista internacional lá, super foda, sobre, desculpa a palavra, mas é todo o negócio. Não, não. E ela publicou um artigo falando sobre essa relação entre problemas de dor com, às vezes, sensibilidade, né? Que o cachorro pode ter medo e tal. Então, são questões que a gente Como não. uma pessoa, né, também. Uma pessoa com dor também não aguenta, né? Muita. Exatamente. Então, assim, exatamente. Tu tem que comparar tudo que acontece com a gente pode estar acontecendo com eles também, né? Quando a gente fica com dor, a Uhum, gente fica mais estressado. Cara, eu me lembro uhum, assim, quando eu comecei a atender aqui em Porto Alegre, que eu comecei a forçar o meu quadril e comecei a ter muita dor no quadril antes de ter operado. Nossa, eu ficava muito irritada, muito estressada, porque tava sempre com a. E não era tipo assim, nossa, uma dor que eu não consiga caminhar, não, eu conseguia fazer tudo normal. Mas, tipo, na hora que eu ia me deitar, eu não conseguia me ajeitar, daí eu não dormia bem, daí eu acordava no outro dia estressada, então virava uma bola de neve aquilo, sabe? Então, sim. eu acho que o primeiro ponto é buscar um bom veterinário comportamental para fazer uma avaliação delas. E depois eu posso te passar recomendação, tudo mais, se tu quiser. Uhum, Mas eu acho que seria bem importante para as duas, mas aí também vem uma ressalva. Eu tenho 3 cães, eu sei que nem sempre a gente consegue fazer tudo com todos ao mesmo tempo, tá? uhum, Então, assim, às vezes tu vai investigar primeiro com um e depois com o outro, fazer o que tem que fazer com um. A gente começou a investigar questões de saúde do bacon em novembro do ano passado, daí acabou passando o mock na frente, depois voltou pro bacon, agora que eu tô terminando de fazer do bacon e da costelinha. Faz um ano que eu tô envolvida nisso. Então, para tu ver assim, nem sempre a gente sim. vai conseguir, por mais que a gente queira, nem sempre a gente vai conseguir, não só financeiramente, mas também coordenar tudo e tá tudo Uhum, bem, tá? Então já também te sim. tranquilizando quanto a isso, porque eu sei que às vezes a gente fica, meu Deus, meus cachorros, quero salvar todos ao mesmo tempo, É. né? Sim, eu com esse exame que tem que fazer, e eu tive que dar uma guardadinha, sabe? Porque eu gastei um monte. É muito É, pesado o veterinário, né? é. Até assim, ó, a melhor coisa que eu fiz foi ter feito um plano de saúde para ele. Eu não sei se Então, ele eu tô pensando nisso. Eu tô pensando só que aqui o meu pai faz, inclusive. Meu pai ele faz seguros, enfim. Ai, que legal. Ele é contador, mas ele faz também. E daí a companhia mandou para ele esse coisa do seguro saúde, assim, do plano. Só que aqui não tem ainda veterinários cadastrados, entende? Uhum. Putz. Daí, Bom, mas aí tu fica com essa ideia assim para quando tiver uma é, oportunidade aí, porque assim, aqui salvou bastante, senão eu já tinha gastado uma bela nota com um pois veterinário, é. né? Mas eu acho que assim, em essência, acho que vale investigar isso como pilar, um dos pilares, porque assim, se o cachorro não tá com, não vou dizer que não tá 100% bem, porque, né, nem sempre vai estar 100%, mas que a gente garanta que está conseguindo às vezes dar uma medicação para amenizar a dor ou fazer um tratamento ou uma fisioterapia, dependendo do que for. Acho que isso é bem importante para minimizar o desconforto e a dor que pode estar muito associada aí com o comportamento.
E aí agora vamos falar da minha alçada, porque eu sugiro sempre essa alçada, mas eu sempre passo a bola para o veterinário comportamental, porque não cabe a mim, né? Então, acho que isso é um pilar bem importante. Agora, em termos de treino, tem duas coisas que a gente tem que pensar. Uma é, bom, eu quero construir um novo comportamento, eu quero melhorar esses comportamentos, quero que pare aquele comportamento que eu não gosto, e eu vou começar a ensinar um novo comportamento, mas em paralelo eu preciso evitar que aquele comportamento antigo continue acontecendo o tempo todo desenfreadamente, sendo reforçado, né? Então, vamos aí por partes. Por exemplo, questão da janela, tá? Questão de latidos excessivos em casa. É um grande problema porque o cachorro late, late, por exemplo, aparece alguma coisa no vidro, elas veem aquilo, late, 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 e o negócio vai embora. O comportamento foi reforçado. O negócio apareceu, elas latiram, o negócio foi embora, elas conseguiram o afastamento daquele negócio. Então, seja para visual ou seja para barulho, isso acontece. E se eu deixo isso acontecer constantemente, eu estou só reforçando e esse comportamento tende a acontecer mais. Então, eu preciso de uma estratégia para treinar um novo comportamento, para trabalhar um novo comportamento, mas eu também preciso de uma estratégia para dar uma segurada nas coisas. E depois que eu fui te perguntando, como é que é a sacada? É vidro, não é? Cortina, deixa aberto, não deixa, né? Sim. Para entender. O que eu vou te dizer? Ainda mais agora que a gente está no verão, deixar as janelas fechadas é tenso. É Não dá, né? difícil. É difícil. Então, assim, vamos trabalhar com coisas mais reais. Tipo, se fosse inverno, maravilha, a gente fechava todas as janelas e Sim, as tranquilo, cortinas. né? Mas verão, 30, 40 graus, às vezes não dá para fazer isso. E às vezes só o barulho do carro. Já tá chegando um barulho que tem brita, dá barulho da brita, assim, Uhum. elas já sabem. Tá, que a gente pode pensar, né? Quando tem o estímulo visual e auditivo, geralmente é mais difícil do que quando tem só o auditivo, né? Só o auditivo, só o barulho, o cachorro reage também? Reage, mas eu sempre sou a favor de, quando tu tira o visual, eu acho que já diminui um pouco, tá? Por quê? Porque também tira aquela expectativa do cachorro ficar ali no vidro cuidando, é tipo o cachorro de portão, tá ali o tempo inteiro alerta, hipervigilante, cuidando, alguma coisa vai passar para começar a latir, né? Sim. Então eu acho que assim, a gente pensar em uma forma de. Nossa, elas estão Ah, latindo para lá? não sei por quê. Tá latindo pra lá, até virada pra lá. É? Mas não sei se tem alguém aí aqui que ela tá. Ah, não tem problema. A gente tá no escritório, né? Você falou. Eu tô no escritório, daí aqui tem uma janela. Aí a sacada é na outra, no cômodo atrás, no caso, né? Na sala. Aham, entendi. Assim, eu acho que tirar a visão não vai resolver 100%, porque agora você vai ter que continuar com as janelas abertas, né? Claro, quando tu puder deixar mais fechado, deixa, mas assim, eu sei que é uma coisa meio insustentável agora no verão. Então, eu acho que se a gente tirar a visão já ajuda, porque o grande problema que eu vejo delas ficarem ali, é o comportamento fica sendo alimentado, fica sendo reforçado, e outra, elas não relaxam, porque elas ficam sempre na expectativa de ficar, tipo, cuidando, ou o que vai aparecer, o que vai acontecer, tô de olho, opa, um barulho novo, se o cachorro já tá super vigilante ali, atento, qualquer ruído vai fazer ele latir. Enquanto que se ele tá mais relaxado, mais de boa, não necessariamente dormindo, mas tá, tipo, de boa, sem fazer nada, talvez tu precise de um estímulo mais intenso para fazer ele reagir, né? Então eu acho que nisso tirar a visão pode ajudar. E aí o que a gente pode pensar, tá? Quando eu saio de casa, principalmente, né? Daí eu posso fechar daí. Sim, total. A cortina, inclusive, eu posso Sim, fechar a pode sacada e a fechar, sacada e cortina. cortina. Sim, aí Daí também eu não. deixo as outras janelas abertas para circular o ar. É. Você pode deixar, tipo, algumas janelas estratégicas, tipo, cara, eu não sei como é que é a disposição da tua casa, mas de repente deixar algumas janelas mais estratégicas que de repente não fiquem tanto pro lugar onde tem o barulho. Uhum. Ou eu deixo muito aqui as janelas que são dos fundos do apartamento, Foi o que eu pensei. que é onde circula mais do que na frente, onde circula mais pessoas, que não tem muito barulho também. Então, talvez algo assim para quando ficam sozinhas. Em relação à visão quando tu tá em casa, tem algumas coisas que daria para fazer que é o seguinte, daria para, por exemplo, não sei se tu tem cercadinho, aquele Não, não cercadinho tem.
Daria para tu pegar um Eu cercadinho, comprar um sei, aham. cercadinho e bloquear, tipo, para tu poder deixar, por exemplo, a porta aberta ou até uma fresta e bloquear, tipo, com um certo cercado ao Ah, redor para elas não conseguirem nem chegar até ali no vidro da porta e muito menos a eu sacada, entendi. sabe? Então poderia ser uma estratégia, porque daí até elas não ficariam com o focinho abrindo a porta, né? Sim. Ficaria um cercadinho ao redor, faz um, um U bem para cá para elas não Aham. conseguirem pegar. Essa seria uma opção. Outra opção que uma aluna minha fez, que é bem legal, ela comprou aqueles, sabe papel contact? Eu pensei nisso. Ela comprou um fosco e colou até a altura que as cachorras, ela tem porta de vidro, ela colou até uma altura que as cachorras não enxerguem e daí tá tudo certo. Aí as cachorras não Foi, enxergam nada para fora. foi o que eu pensei. Só que daí teria que. Olha só. Chegou gente, eu acho. Eu ouvi um barulho de carro. Aham. Eu pensei em botar na sacada. Papel contato. Bom, eu sou a síndica. Ninguém vai reclamar pra síndica que eu tô mudando a fachada. Ninguém vai se incomodar, eu acho que não. É tipo como se Né? estivesse colocando uma cortina. É, eu pensei nisso. Pode ser, É, pode ser. é uma ideia. E É daí, uma ideia. assim, eu pensaria em alguma dessas formas para bloquear um pouco a visão. E eu também não deixaria acesso à sala, à sacada, sem supervisão, no sentido de que, assim, por exemplo, sem supervisão, o que eu quero dizer? Sem tu estar ali presente, pronta para treinar se precisar. Porque, por Uhum. exemplo, assim, eu até deixo, às vezes, eles ali no sol, na sacada de manhã, mas se é horário que passa muito cachorro latindo embaixo da minha sacada, eu não deixo, porque eu sei que vai latir embaixo da onde eles estão, latido alto, e vai ser difícil para eles ficarem de boa com aquele latido na cara deles ali. Então, se eu não tô lá para ficar no mesmo ambiente, por exemplo, se eu tô aqui no escritório, nos fundos, trabalhando, e eles estão lá na frente, eu deixo só num horário que. E hoje eles já conseguem relaxar. Antigamente eles não conseguiam relaxar na sacada. Então, antigamente eles só ficavam no acesso à sacada quando eu estava junto para monitorar e estimular esse relaxamento. Então, fui meio que fazendo como se fosse treinos associados ao relaxamento, treinos de place, pode oferecer atividades mais relaxantes, de repente um enriquecimento ambiental para o cachorro dar uma relaxada naquele ambiente e daí depois retira e não deixa mais o cachorro ali exposto àquela situação. Então, poderia ir gradualmente em paralelo enquanto tu bloqueia o acesso, bloqueia a visão. Ah, vamos fazer um treininho rápido, vamos ficar 1 minuto perto do vidro, não da sacada mesmo, da porta ainda, né? Mais para Uhum. dentro. Ficar um pouco mais para dentro, colocar uma caminha ali e fazer um treino de place, sabe? De repente, alguma coisa assim, para elas irem associando, tipo, ah, beleza, a gente vai vir na caminha, vai deitar, trabalha um pouco a permanência ali, o cachorro vai relaxando. É, pode ser uma forma de tu abordar isso, né? Com a janela. Mas assim, em relação a treino mesmo para os latidos, já vou falar do treino que a gente vai falar para reatividade, mas eu vou querer que tu faça o mesmo treino de reatividade para os barulhos também. Tá? Que eu tô só pensando em construir um certo relaxamento na sala para tu não ficar tipo, ai, nunca mais posso usar a minha sala com as cachorras, Deixar elas. É. Uhum. tá? Então, acho que pensando nessa questão dos latidos, vejo vários caminhos aqui. Bloquear os acessos visuais, principalmente quando possíveis auditivos. Tu pode fazer também para dar uma amenizada no barulho é colocar algum som, alguma música para às vezes dar uma abafada. Eu já notei isso, que quando eu tô ouvindo música diminui, porque elas não Porque escutam daí. dá uma mascarada, né? Uhum, eu já notei. Assim, dá para fazer isso. Tipo assim, ah, eu vou agora. Claro, né, depende se tu tá trabalhando, se tu consegue colocar música. Hoje de manhã que tava a mudança acontecendo aqui, tava uma barulheira, uma gritaria aqui bem na janela da frente aqui do meu apartamento, né, dos fundos do apartamento que dá de fundos aqui pro meu, tava uma barulheira. Eu vi que eles estavam um pouco incomodados, eu vi que ia começar a ficar, tipo, eu ia ter que ficar engajando com eles para treinar e eu não tinha como, porque eu tava trabalhando. Aí o que eu fiz? Eu coloquei música e, tipo, beleza. Aumentei as caixas, nem foi Uhum, tão alto, assim, coloquei na caixa de som do computador e, tipo, deu acho que uns 10 minutinhos, daí parou o barulho, eu desliguei e eles já estavam dormindo. Então, às vezes, colocar, assim como a gente mascara o visual, a gente pode dar uma mascarada no som, mascarar. tá? Uhum. De novo, esses do som nem sempre ajuda, nem sempre resolve, mas muitas vezes ajuda.
Então, Ajuda. Não, eu já notei isso. Eu já tinha notado. Não sabia que isso era, mas uhum, já observei. pode usar essas estratégias, então, para minimizar. E daí aqui a gente consegue, se a gente vai conseguindo minimizar, o resto são oportunidades de treino. Aí, de treino, duas coisas. Uma, assim, o que que eu costumo testar, tá? Vamos supor que o cachorro começou a latir aqui em casa. Tu viu que aquela hora que o Bacon deu um latido, eu chamei ele e disse, não, calma, tudo bem, porque ele já não... Para ele surtar com barulho, tipo assim, de começar a reagir exageradamente para um barulho ou para alguma coisa dentro de casa, precisa um barulho muito mais intenso, né? Geralmente, dá um barulhinho, ele só fica atento, ele dá um alguma coisinha assim, e daí eu falo com ele, digo, tá tudo bem, pode deitar, pode relaxar, ele já consegue, tipo, beleza, desengajei e parei. Mas antigamente, o que que eu Mas fazia? antes, isso que eu ia te perguntar, antes ele latia um Sim, monte quando também. a gente se mudou pra cá, a gente tava morando numa chácara no meio do nada. Então não tinha nenhum barulho. Aí a gente veio Uhum. para um apartamento no primeiro andar, então tinha muito barulho. O que que eu fazia? Minimizava tudo que dava. Então, por exemplo, assim, também não deixava eles com acesso à minha sala, que é onde passam os vizinhos, na entrada no hall do prédio ali, Uhum. para eles não ficarem expostos aos barulhos quando eu não podia treinar. Aí, tipo assim, começou a latir, eu sempre tenho potinhos de comida espalhados por toda a casa. Começou a latir, eu taco procura em todo mundo. Pega um punhado e procura, joga procura. Aqui eles têm um procura muito bom. Então, Uhum. assim, eles ouvem procura, tipo, opa, peraí, desliga tudo que eu quero ouvir. Aqui também, procura elas. Aham. E daí, assim, tu pode usar o procura como uma estratégia pra, tipo assim, tá, agora, reagiu, começou a latir, tipo, tentar. Porque senão o que que acontece geralmente? O que que eu vejo as pessoas fazendo? Começa a gritar, para! E daí, Nós aqui, tipo, não para e fica numa bagunça e o cachorro não. horrível. É pior ainda. Então, cara, pega um punhado de comida, joga um procura. Tu não vai estar reforçando, porque É isso que eu tinha medo. a motivação Isso, é outra. A motivação é outra. Não precisa ter medo, tá? tá. Não precisa ter medo. Eu agora, por último, antes eu dizia, Filó, não sei o quê. Tá, agora eu chamo Filó, vem cá, vem cá, bem calma, sabe? Tipo, Hum, vem cá. Daí ela vem e para. Só uhum. que o Procura acho que funciona muito mais, né? Porque daí ela também vai ter uma atividade, né, pra fazer. Vai virar um pouco a atenção. Então, assim, o Uhum. procura, ele não é a solução, tá? A gente já vai falar da solução realmente. Mas eu acho ele um intermediário bom. Tá? Eu acho ele uma forma de tu, tá, reagiu ou tá prestes a reagir, tu precisa distrair o cachorro rápido, tu consegue conter com procura. O Uhum. cachorro já tem um procura legal, que é o caso aí, tá? É, Em tá. relação a reforçar, por que que tu não vai estar reforçando? Porque, por que que elas estão latindo? Porque apareceu um barulho, tipo, meu Deus do céu, eu vou latir pra esse negócio porque eu lato e esse negócio vai embora. Então, a comida, tipo, não tá... O reforço mesmo é o negócio parar. Não, o que tá Sim, não tá, eu motivando não tenho como parar, né? Porque eu não tenho controle. Tá, tu não tem entendi. controle. Então, assim, até tenho. Foi muito legal. Eu fiz um curso esse ano de presencial com um especialista em agressividade. Foi bem interessante, que ele abriu o curso falando sobre isso. Ele abriu o curso falando sobre se eu jogar comida para um cachorro que está latindo para mim, eu vou estar reforçando o latido? Né? Que muita gente tem, o cachorro está latindo na minha direção. Por exemplo, chego para trabalhar numa casa ou encontro um cachorro, sei lá, em qualquer lugar, o Uhum. cachorro começa a latir para mim. Latir. Se eu pegar e começar a jogar comida, procura pra ele, tá? Não necessariamente procura, porque o cachorro não vai saber um procura, mas se pegar um punhado de comida e ficar Uhum. jogando, eu vou estar reforçando o latido? Na verdade, aquele cachorro tá latindo às vezes por medo, né? Por um certo receio, uma insegurança. Se eu começar a jogar comida, aquele cachorro às vezes começa a ver, opa, não é tão ruim, tá, vou me aproximar um pouquinho. E muitas vezes ele começa a ficar mais seguro, né? E se aproximar mais de ti ou ficar mais confortável na situação. Então, tu tá mudando a emoção. Se tu estivesse reforçando aquele comportamento, estaria aumentando, aqueles latidos estariam continuando, Uhum. e não é? Então, tu vai saber se está reforçando ou não se tu começar a fazer e aumentar. Se começar a acontecer com mais frequência o comportamento, tá? Uhum. Mas eu acho que no teu caso tu não precisa te preocupar porque a questão é o barulho para, o negócio, a pessoa vai embora e daí elas param, né? Sim. Sim, quando a pessoa entra aqui no prédio, daí ela já não Né? assumiu a pessoa, sabe? Tipo, Uhum. Exato. Então, assim, não te preocupa com isso. Eu sempre sou a favor de tentar tirar. Quando a gente tá na rua e o cachorro tá reagindo, tipo, tirar o cachorro dali porque a situação não tá legal, ele não tá conseguindo lidar. Mesma coisa dentro de casa, só que com barulho, às vezes eu não tenho como tirar o cachorro. Então, eu tenho que tentar ajudar ele a,
tipo, tá tudo bem, vamos distrair aqui de alguma forma, tá? Uhum. E daí, em terceiro, isso é para um backup. Agora, em terceiro, pensando em treino mesmo, porque agora pensando em modificar o comportamento no sentido de o cachorro ouvir aquele barulho e saber que ao invés de latir, eu posso fazer outra coisa. Eu gosto de fazer um treino que se tu for ver lá no guia de reatividade, tem algumas aulas de reatividade lá falando sobre Click to Calm. Click to Calm é um protocolo de treino de reatividade que foi desenvolvido pela Emma Parsons, que é uma treinadora americana super renomada. E claro que é usado para. A gente usa principalmente com coisas visuais, mas também dá para usar com barulho. Qual é o começo do Click to Calm? Eu não sei se tu já viu essas aulas. Não, não vi ainda. Tá. Então, de tarefa, eu quero que tu olhe todas as aulas de atividade. Tá, criatividade. Aham. Mas aí, assim, qual Eu é, tenho qual é que maratonar as aulas. maratona agora no recesso de fim de ano? É, aham. Uma super maratona. Assim, qual é a ideia inicial, tá? Do primeiro estágio ali do Click to Calm? É a gente começa a marcar, ou seja, clicar ou falar, boa, isso, né? Fazer aquela marcação. Marcar e recompensar o cachorro quando ele olha para um estímulo, ou quando ele percebe algum estímulo. Mas quando eu falo percebe, não precisa ser visual, pode ser auditivo. Então, começa a reparar nas aulas que a gente tem. Pode ser que hoje de noite, quando a gente tiver a nossa aula, tu perceba. Começa a reparar, às vezes eu paro a aula e digo, peraí, que tá tendo um barulho, e daí eu viro para eles e falo, isso, e jogo uma recompensa. Começa a reparar. Aham, sim. Isso é o click to call me com barulho, basicamente, assim, em poucas palavras. Ah, Então, é o mesmo treino, ao invés de tu ter um estímulo visual, tu tem um estímulo auditivo. Então, eu acho bem legal de tu começar a tentar treinar com um estímulo auditivo, tá? E daí, quando não deu para treinar, faz um procura para o cachorro dar uma dispersada, tá? tá. Teve um latido agora aqui, mas eles não ouviram, senão eu ia te mostrar agora na prática. Mas ele tá. Geralmente é o bacon que tem mais sensibilidade, ele tá capotado e não ouviu. Mas se daqui a pouco eu tiver, eu te aviso, ó. Vou fazer. Tá. Mas então, assim, acho que para pensando nessa questão dos latidos excessivos dentro de casa, a tua abordagem vai ser todo esse conjunto de coisas e o treino esse de reatividade, que é o mesmo que tu vai estar conduzindo, por exemplo, para a reatividade agora na rua, tá? Uhum. Só que daí tu vai ver lá nas aulas, então fica de tarefa para tu olhar a sequência e tu vai começar a aplicar o primeiro estágio. Tá? Tu vai ver que são 3 estágios, depois tem uma aula de considerações, de coisas mais práticas, e vai começar a aplicar o estágio 1, quando tiver bom, tu vai para o próximo, e assim por diante. Tá? Então, eu quero que para questão dos latidos em casa, da reatividade na rua, que tu siga por esse caminho das aulas de reatividade, que eu acho que isso já vai te ajudar muito. Tá? Tá. Agora, pensando na questão dos puxões na guia, com a Filó, mudando um pouquinho o foco, tô querendo cobrir aí os problemas que a gente falou. Sobre os puxões na guia, a sequência do desafio que está em jogo agora, do desafio do passeio tranquilo das órbitas, é a sequência que tu tem que seguir para trabalhar esse problema. Então, tu tá lá no Jardim de Infância e Ensino Fundamental, né? É, com a Filó, sim. Ensino Tá, fundamental. Uhum. tá. Então, assim, próximo passo, de repente começa a incorporar o equipamento de passeio, o contexto de passeio, tá? Uhum. Para começar porque assim, tu começa dentro de casa, né? Fez o ensino fundamental. Eu, sinceramente, acho que para filó, tu poderia já tentar, quando tu ir do ensino fundamental para contexto de passeio, aquela aula órbitas, contexto de passeio, tá? Eu tentei fazer, E aí? mas eu tive que dar a comidinha, né? Uhum. E ela veio, assim, até. Só que daí até uma colega comentou ali que achava que eu tava induzindo ela, que ela tinha que vir natural, assim. Daí eu fiquei em dúvida também, Ah, eu quanto a não vi. isso. Depois, se tu puder, me marca no vídeo para eu saber qual que é para eu olhar. Tá, aham. Eu Mas tentei assim, fazer na volta do passeio, bem na parte ótimo. que a gente desce para entrar no portão, né? Na Perfeito. rua, assim. E Perfeito. daí, só que eu usei a comida, porque ela ainda não vem sem a comida, né? Tá. Assim, ó, a gente tem que sempre pensar em tirar comida, mas se tu tá conseguindo treinar na volta do passeio, mas tá precisando da comida, tu pode usar um pouquinho a comida e tentar ir tirando aos pouquinhos durante Uhum, dentro da mesma sessão de treino,
tá? Então, Tá. assim, vamos supor que tu É, chegou... às vezes eu ponho, às vezes eu faço que eu pegue e não pegue, só induzo assim com a mão, Aham, e aí? né? E daí ela vem. Ela Ótimo, e daí tu vem. recompensa no final. Isso, recompensa no Perfeito, final. Aham. Mas perfeito. eu fiz bem curtinho, assim, eu fiz só pra ver se ela ficava mesmo. E ela Uhum. ficou até. Ótimo, não, então assim, eu acho que essa era a minha sugestão, que tu começasse a focar nessa transição para a volta do passeio, então tu fez a Uhum, volta perfeito. E assim, é importante tirar comida? Super, mas lembra que assim, às vezes tu pode ir tirando a comida gradualmente dentro de uma mesma sessão de treino. Então, voltei hoje do passeio, comecei o treininho com a comida, induzindo. E depois eu posso usar só minha mão como indução para ajudar, e daí eu vou uhum. compensando no final. Aí beleza. Vai fazendo aquela oscilação que a gente falou numa das últimas aulas sobre dificuldade, lembra? Não sei se tu estava nessa aula. Que eu Não, mostrei. a última eu não consegui assistir. Tá, então depois tu olha porque eu falei um pouco sobre isso de nível de dificuldade, como tu. Até foi uma pergunta que a outra Leite fez, e a outra Leite também tem uma cachorrinha que tem é mais receosa, tem um pouco de medo, então a gente falou um pouco sobre Hum. como ajustar e variar níveis de dificuldade dentro da mesma sessão de treino. Tá? Então, por exemplo, no Tá. dia, daí, por exemplo, tu fez hoje isso, induziu na volta do passeio e aos pouquinhos foi tirando, fez uma sessãozinha rápida e encerrou. Amanhã tu vai de novo, depois de amanhã de novo. Vai fazendo, aos pouquinhos ela vai ir pegando e tu vai, ao longo da mesma sessão de treino, diminuindo a comida e ao longo da sequência dos dias também tu pode tentar diminuindo a quantidade de comida na indução, né? Nas Aham, na sessões. indução. Tá? A Tá, comida no final sempre tem. e mesmo sem a comida eu posso induzir ainda, ou ela já tem que Super. me acompanhar. Não, pode induzir com a tua mão sem comida. Se tu Posso for ver, induzir sem. tem vários comportamentos que eu uso indução para eles, principalmente trazer para lateral assim com a mão. Hum. E a minha mão não tem nada, mas é como se fosse um comando. O comando é É, o exato, gesto. tá, foi o que eu imaginei, tá. Tranquilo, Fiquei em dúvida, assim, aham. tranquilo, não tem problema, Tá, tá? tá, Pode. não, tranquilo. Até tipo assim, se tu for ver, a maioria dos cachorros senta quando tu faz assim, é uma indução. Sim, Tá tudo sim, bem. O que eu vejo de problema é tu ficar a vida inteira dependendo de fazer indução com a comida. Tá? dependendo, sim, entendi. Uhum. Então, a indução em si, não te preocupa em a indução, te preocupa em tirar a comida da tua indução aos pouquinhos, tá? E como ela é uma Tá, cachorrinha mais insegura, vai no ritmo dela, tá? tá, tá bom. E depois me marca nesse vídeo para eu poder olhar, mas já fica aí a resposta, Tá, tá? deixa eu anotar aqui. Uhum. Ah, deixa eu ver o que mais que que eu queria te falar disso. Tá, da reatividade, eu quero que tu assista as aulas de reatividade para tu começar a aplicar. Dos latidos Anotei excessivos aqui. também. Do puxar na guia falamos. Da questão da Madalena latindo, ficando muito estada quando pega guia, pote, comida e tal. Aquela sequência de aulas de sensibilização. Tu que trouxe numa aula que Uhum. estava fazendo a mesma sequência para a questão da comida, né? Isso, para comida. Perfeito. Aham. Perfeito. Mesma Não, sequência. melhorou bastante. Bah, Melhorou? melhorou muito, muito. Ela ainda faz um pouco, mas melhorou muito. É outra cachorra. Ai, Antes que ela me bom. mordia, Mônica. Ela vinha e me mordia, assim, claro, não forte, mas ela vinha, sabe? E Uhum. agora, não. Ela fica animada e tudo, mas ela não morde mais. Filma se tu conseguir para olhar um dia de tu saindo com ela, Tá. tá? Eu até botei um no desafio agora. Vou olhar. A diferença, eu botei um vídeo, Ai, que a bom. diferença da Madalena antes e agora, assim. Ah, é legal, eu vou olhar depois. Eu não olhei ainda hoje os vídeos do desafio, eu vou olhando um pouquinho por dia. Claro, sim, é muito, né? São Hoje muitos. vou dar uma olhada lá. Mas assim, que bom que melhorou, e assim, principalmente em relação o legal da comida é que traz a mesma dificuldade, o mesmo desafio em relação ao passeio, que é o cuidado com a frustração, né? Então, aquela coisa de fazer em outros Ah, momentos, de não de começar o treino fazendo em outros momentos que não sejam ali a vida real, para o cachorro não ficar naquela expectativa e daí se frustrar. Então, uhum, eu acho que isso tu já está conseguindo fazer bem, tá? uhum. Sim, já tá dando certo. Acho que só tem que continuar fazendo, que eu acho que quanto mais fizer, mais ela vai responder, né? Isso, conforme, quanto mais fizer, mais ela vai ficando, tá, ok, tudo certo. E assim, querendo ou não, de certa forma,
é esperado que o cachorro que, por exemplo, gosta de comer, gosta de treinar, fique super animado para treinar, para comer, para sair. O importante é, tipo, claro, o cachorro consiga se controlar e consiga responder naquela situação, não fique te mordendo, Sim, né? exato. Então, acho que, claro, ela não vai ficar tipo um Buda, né? Ah, Não, claro. presente, né? Mas eu acho que de ela não te morder, dela não ficar pulando, agitando, latindo, E fazendo aquela. latindo, né? Uhum. Exato. Eu acho que só de não fazer isso e daqui a pouco tu pedir pra ela, beleza, sei lá, espera um pouquinho, vai na caminha, espera aqui enquanto eu tô preparando alguma coisa, faz algum outro comportamento e Uhum. ela consegue responder, já tá bem legal, porque tu vê que daí ela tá conseguindo responder mesmo super Sim, agitado. sabe que um dos motivos que eu não saio com ela, agora acho que eu quero começar porque ela tá diminuindo isso, que eu não saio muito cedo, tipo às 6 da manhã, é por causa do latido. Que daí imagina às 6 da manhã ela começar a latir, Verdade. né? Por causa dos vizinhos e tal, daí eu evitava, aí acabava saindo mais tarde, depois que eu voltava, eu Uhum, tinha intervalo no trabalho, por causa disso, sim. né? Ah, como ela é pequenininha, uma coisa que tu pode fazer também se dá é sair com ela no colo, dependendo se te ajuda. Não sei se te Ah, ajuda. Aqui com o bacon colocar a funcionava. guia na rua. Não, por exemplo, eu saio com o bacon no colo mais para não ter que descer a escada com ele por causa do joelhinho e tal. Eu não quero que fique forçando a patela. Mas eu saio com ele no colo, geralmente. Coloco a guia, tudo, pego no colo e desço com ele, chego ali embaixo e coloco ele no chão. Mas antigamente, Ah, agora é mais por causa disso. Mas antigamente, na hora que eu saía com ele, muitas vezes eu cruzava com o vizinho ou com alguém na saída, e daí ele também ficava, tipo, meio tenso. Aí eu comecei a sair com ele no colo. E daí, quando ele tá no colo, ele fica um pouco mais tranquilo. Aí, sim. tá. Ele funciona melhor no colo. Tem cães que às vezes ficam pior no colo, então tem que testar. Não, uma data fica ok. Só que daí eu fico pensando quando eu vou botar a guia que ela fica, né? Então eu teria que pegar ela no colo e a guia e botar lá embaixo, pra ela não latir aqui dentro, Ah, entendi. entendeu? Vale fazer. Faz um Porque ela teste. late também quando ela sai, né? Ela late quando ela vai botar e ela late quando ela sai no corredor também, às vezes. Agora tá diminuindo? Agora tá começando a dar efeito, assim, fazer efeito. Ótimo. Ah, então assim, acho que vale tu testar. E daí, em relação a isso, tanto a sequência de sensibilização lá, quanto a de órbitas, que a gente vai, volta, faz vários balões. Uma aula recente que a gente falou sobre isso, eu acho que foi a aula da semana passada. Teve uma das aulas da semana passada, eu não sei se foi o dia de treino, que foi prático, ou se foi a aula teórica, que foi a aula 4, sabe? Que teve a semana passada, aula 4 ao vivo. Eu não sei qual das duas aulas foi, mas a gente falou um pouco sobre esses balões das órbitas, então também isso pode te ajudar com essa questão dela. De repente, dá uma olhada nessa aula. Eu acho que foi essa aula ao vivo 4 que eu falei sobre o treino de órbitas de contexto de passeio e incorporando a saída. Então, eu acho que vai te ajudar nessa questão. Não, eu botei no mudo porque tu não tem noção, os cachorros do lado estão latindo e elas também, tá assim, ó. Ah, não tem problema. E também com os cachorros Ah, aí do lado fica difícil, né? não, os cachorros agitam aqui do lado. É, Meu e são Deus. 6, né? Meu Deus. Aham. É, Não, também mas não é vamos lá. fácil. Tem bastante estímulo, assim. Sim. E aqui atrás tem mais dois. Todas as casas têm cachorro, na verdade. Essa Putz. rua de trás eu nem ando com elas por causa disso, porque é muito cachorro. E eles todos latem no portão, sabe? Uhum. Ótimo. Interior, o pessoal adora Interior, cachorro de pátio, né? interior é difícil, né? Tem muito cachorro de pátio. É complicado. Ai, não é fácil. Mas assim, eu acho que tu vai conseguir, tá? Vai vai com a Não, tenho estratégia. certeza. Manejo do treino, Claro. do procura, a gente vai cobrindo tudo e pelo menos assim, Vamos. às vezes tu não vai zerar 100%, mas tu consegue uma diminuição bem grande. Até deixa eu te fazer Uhum. uma proposta que eu às vezes faço para alguns alunos, que é o seguinte, principalmente quando é essa questão de barulhos, tá? Que às vezes é mais difícil a gente ter um controle. Anota quantas vezes por dia elas latem. Pega um papelzinho e vai dando risquinho, Bah, anota. deixa eu anotar Aí tu aqui. anota hoje, tu anota amanhã, daqui um mês tu avalia, porque assim, às vezes a gente acha que não diminuiu, e daí tu vai ver e numa semana, tipo, em média tem 100 latidos por dia, na outra tem 90.
A tua percepção tu não vai notar, mas se tu for ver, são 10% a menos. Sim. Então, às vezes a gente não percebe e acaba parando o treino, ou tipo, sabe? Então, eu já propus isso para uns alunos e foi bem legal, assim. Então, anota, tipo, deixa um papelzinho ali, vai riscando. Um bloquinho, tipo, de tracinho mesmo, aqueles 1, 2, 3, 4, 5, 6, Aham. jogo de Não, caixa. vou fazer, vou fazer. Eu adoro essas coisas comparativas, assim. Legal. Tipo, de ver como é que era no início, depois, sabe? Uhum. Acho Não, então legal. vai ser bem legal. Anota, porque daí, assim, nós estamos hoje dia 20 de dezembro. Aí tu consegue ver, sei lá, daqui a um mês. Anota todos os dias, tu vai ver Uhum, quantos latidos por dia tinha quando começou, quantos tinha quando terminou. E uma outra uhum, coisa que eu fiz com os alunos era o seguinte, era tipo assim, a gente tinha uma planilha, que era uma planilha no papel, tá? Era manhã, tarde e noite. E daí era, nossa, ficou super reto o meu risco aqui, tá? não, mas tá ótimo, dá pra entender. Ai, meu Deus. Então, assim, ai meu Deus, eu tô com outro mouse e esse mouse é muito mais fluido. Ai. E daí a gente ia anotando, tipo, ai, de manhã vai marcando, né? 5, 10. Aí de tarde vai marcando também. E daí, tipo, a gente começou a ver que tinha horários preferenciais para os latidos. Então, tipo, de Ah, noite, chegada do final de tarde, que as pessoas chegam em casa e tem mais barulho, beleza, nesse horário eu vou colocar um som mais alto para amenizar, eu vou fechar as janelas nesse horário. Então, assim, tu consegue às vezes melhorar a tua estratégia olhando claro, qual é o pior momento. sim. Ah, boa. Tá? Deixa eu até anotar aqui também. Uma dica, assim, de Uhum. monitoramento de turnos. Uhum. Deixa eu ver o que mais que eu tinha que te falar, que eu anotei aqui pra gente conversar e eu esqueci. Peraí, volta, volta. Tá. Ah, tá, em relação à questão da Madalena ficar, né, quando a Filó sai pra passear, assim, eu não acho que seja uma questão de ansiedade de separação, pelo que tu me falou, tá? Eu acho que é muito mais uma questão da expectativa. E daí, o que, que eu sempre sugiro também? Fazer um tempo para ver se ameniza, tá? Se não amenizar, daí tem que pensar numa outra estratégia. E a estratégia que eu vou te passar aqui é mais um manejo, não é bem um treino para isso. Então, é uma forma mais ou menos de tu só minimizar e dar uma evitada no problema. Sai com a filó primeiro, voltou, isso aí, recheável, ou a pessoa que está em casa engaja com ela, faz um treino, faz um procura, tenta não deixar, tipo assim, se tu sai com a filó e em seguida tu sai com a Madalena, de repente pede pro teu namorado, enquanto tu tá fora já deixar meio esquematizado e quando tu tá chegando, colocar já o peitoral na Madalena, só chegar e trocar, não ter toda aquela Aham, questão de uma ficar assistindo a outra, colocar o equipamento e sair às vezes ajuda, tá? E tentar distrair ela, fazer um treino, engajar, fazer um procura, vai num quarto e fecha a porta para ela não ter visão de você saindo, coisas para tentar minimizar um pouco o problema, tá? tá, e agora trocar, então, sair primeiro com a Filó. Peraí, não, desculpa, é a Madalena que tem dificuldade de ficar, É a né? Madalena. Falei errado. Primeiro com a Madalena, Primeiro a né? Tá. Madalena, tá certo, é o que estava fazendo Tá. já, né? Tá, era o que eu tava fazendo. Tá, mantém isso e acho que mantém por um tempo e tenta avaliar, porque assim, às vezes é uma questão também do cachorro ver, beleza, tá saindo, eu tô aqui, o outro saiu, já tá voltando, tá tudo certo. Às vezes até assimilar essa nova rotina que antes era tipo, a Filó ia sair, a Madalena sai junto, né? Agora, tipo, É, ela vê a Filó sair, pode ser que ela ainda esteja na expectativa de sair, conforme ela vai vendo que, não, ela saiu, eu vou aqui engajar com meu pai, tá tudo certo. Às vezes vai dar uma ajuda, tipo, no sentido de dar uma amenizada, tá? Mas sim, também é um certo manejo, tá? entendi. Então, Ô, Mônica, e outra coisa, é normal quando a gente sai, chega, elas ficarem latindo muito, tipo assim, não, né? Não é? Quando eu é, chego em casa, que elas a- surtam. assim, quanto tempo demora para elas se acalmarem? Eita, Ah, não é muito. não é muito Não é tempo. muito. 30 segundos? 5 minutos? 10 Não, minutos? 1 minuto. 1 minuto, Uhum. mais ou menos. Assim, o que que eu vou te dizer? É comum acontecer, agora não diria. Deixa eu. Vem cá, deita aqui, Bequinho. Deita aqui. É comum acontecer, eu vejo bastante acontecer, mas eu não considero extremamente normal. Tipo assim, muita, assim, teria que avaliar como é que elas estão ficando quando elas estão sozinhas. E quando eu falo avaliar, é tipo, observar realmente com câmera, gravar e olhar. Muitas vezes o cachorro, às Uhum. vezes,
tu nem sabe, pode ser que ele esteja com problema para ficar sozinho e daí a recepção seja tipo, meu Deus do céu, tu voltou e ficou surtado. Às vezes é porque ficou muito agitado durante tua ausência, talvez por questões externas, tipo barulho. Então, assim, não vou te dizer que é normal, é comum, acontece bastante, mas eu vejo também muito relacionado a isso. Tipo, às vezes o cachorro não tá bem sozinho, e às vezes por ele não uivar ou não ter reclamação, a gente não associa. Então eu sempre, Uhum. sempre peço, quando chega a casa assim, tipo, vamos fazer uma avaliação. Tu sai, deixa filmando uma câmera, deixa o zoom filmando e vamos descobrir o que acontece. Aí a gente vê, o E, cachorro ficou dormindo, ficou relaxado, não quer nem saber. Bom, daí a gente vai para outros pontos. Mas senão, porque ah, daí tu vê que o cachorro, opa, deu uma chorada, deu uma uivada, opa, esse cachorro arranhou a porta. não tá. Que um dia que eu saí, eu tenho a impressão que a Madalena arranhou a porta. Mas Então, foi assim, uma vez só. pode ser, assim, a ansiedade de separação, muitas vezes a gente nem sabe o que o cachorro tem, porque às vezes não é tão exagerado. E daí não tem ninguém para reclamar, né? E às vezes tu Sim. tem, por exemplo, tem câmera, mas tu não olha contínuo, e daí, o cachorro num momento ali deu uma Uhum. latida e tu deu um surto e tu não viu, sabe? Então, é sempre. A primeira coisa que eu faria é analisar como é que elas ficam, tá? Tá. É isso. Aqui a gente não instalou a câmera. Porque o que que acontece? A gente trabalha, nós trabalhamos os dois em casa. Então Uhum, a gente sai, tipo assim, para ir no super, para ir na minha uhum. avó, no meu pai. Coisas muito rápidas, esporádicas. Então, ai, botar câmera para quê e tal, mas daqui a pouco, né? Eu acho que vale a pena, acho que vale a pena avaliar, Tá, tá? tá bom. E deixa eu ver aqui. E a última coisa que eu tinha anotado aqui pra gente falar era da questão de dormir fora da cama. Assim, eu não gosto da ideia de, tipo, simplesmente trancar o cachorro pra fora, porque eu acho que sim, ele vai ficar chorando e daí Não, tem um horrível, histórico de abrir, horrível. né? Eu não gosto disso. Mas eu também não acho que é produtivo e saudável, digo assim, saudável no sentido de que eu, quando os meus cães dormiam comigo na cama, eu dormia muito mal. Dormia muito Horrível. mal. Ela, Horrível. ela dorme na minha cabeça, Mônica. Na minha cabeça. Não dá, né? Tipo, como é que tu vai dormir bem com o cachorro em cima da cabeça? Não, horrível. Não tem Ah, como. Só que assim, eu amo, né? Por um lado, eu adoro, acho é muito muito fofo. bom. É. Mas, não tem como, não dorme bem. Assim, os alunos que a gente, que eu já tive questões assim que a gente tirou da cama, teve uma que foi, nossa, que era muito parecida com as tuas, assim. A que Hum. colocou o troço no vidro, sabe? Sério? Olha aí. Elas também tinham questões de dormir na cama, tinham muita sensibilidade a barulho, tipo, muita, muita, muita. Olha Ficavam também na aí, janela gêmeas, cuidando do né? barulho do corredor, era muito parecido, assim, os problemas. E a Ah, gente tirou elas da cama na época, assim, Beiquinho, peraí, deita aqui, já vai, tá? Então, vamos, espera um pouquinho. Então, assim, na época, eu lembro que a gente colocou caminhas, elas já tinham feito um treininho de place legal, elas estavam com um belo treino de place. Já estão ficando, tendo uma permanência no place. Só que, claro que permanecer no place é diferente de ir dormir e relaxar ali, tá? claro. Mas elas já tinham esse treino, ou seja, elas já tinham essa familiaridade com o place, já sabiam que, tipo, beleza, às vezes a gente vai ali, deita e relaxa, então era uma superfície bem conhecida. A tutora oferecia, tipo, desidratado, enriquecimento ambiental na caminha, né, no place, para elas relaxarem também. E daí a gente começou a levar as caminhas para o quarto, e para estimular elas a descerem. E daí tinha uma questão que elas tinham. Ai, não lembro como é que era, faz tempo já, viu? Faz bastante tempo, mas eu lembro que a gente pegou e. Peraí, Bequinho, vem cá, vira aqui, a gente já vai lá, tá? Já vai. Então tinha uma questão que era o seguinte, ela não. Ela tinha que deixar a porta do quarto aberta, porque daí as cachorras tinham que sair para fazer xixi. Só que daí era uma função porque a porta aberta tinha mais barulho, então elas latiam mais, aí elas acordavam, era todo um rolê. Tipo assim, era bem intenso, a gente teve que ser meio radical, no sentido que, tipo, um dia eu disse pra ela, beleza, vamos levar elas antes no banheiro, elas vão no banheiro, a gente dá alimentação mais cedo e tal, e tu vai fechar a porta. E daí a gente começou a encostar a porta para elas não saírem e ficarem tumultuando na madrugada o apartamento. E ela também tinha uma cerquinha, tipo o cercadinho que eu tenho. E daí eu disse pra ela, beleza, começa a colocar, vai dormir, coloca elas ali no chão, coloca um cercado, meio que bloqueando a tua cama para elas não poderem subir. E daí elas acabaram relaxando no place e dormiram super bem, tá? Então foi uma medida meio radical, assim, porque eram várias coisas.
Poderia ter sido feito um pouco mais gradual, dependendo do caso, mas foi assim, tipo, a gente primeiro trabalhou um place, um relaxamento no place, para elas terem uma boa associação com a caminha, e depois chegou um dia e disse, beleza, pode ficar aqui no quarto, mas tem uma barreira para não subir na cama. Porque Uhum. ela não dormia bem, daí as cachorras não dormiam e era um caos. Então estava impactando na qualidade de vida da tutora e a gente achou que, né, não dá. Então, Claro. aí até a É, gente elas não chegou. costumam. Oi? Não, desculpe, Não, não, desculpe, te se eu não me engano, interrompi. a gente fez essa questão, a gente fez numa sexta ou num sábado, que era final de semana, que ela não tinha que trabalhar no outro dia, caso ela, tipo, sabe, desse alguma coisa pra não. Ah, elas ficassem andando, perambulando, dando cercado, ela não atrapalhasse ela tanto no dia seguinte. Uma coisa assim. Sim, bem interessante. Elas até não chegam a latir durante a noite, né? Uhum. Elas dormem normal, assim. Só tem essa questão de dormir junto. De repente, acho que vale tu investir um pouco no Place, investir no. Vai ter que não, mas uma das sugestões que eu dei mais cedo era investir no Place, no relaxamento, enriquecimento ambiental na caminha também na sala, perto da porta, né? Não com visão, mas para Uhum. ir começando a relaxar no ambiente em relação à caminha, tu pode começar a fazer isso também no quarto, em outros momentos que não sejam o da noite. Até que um dia tu vai lá e Ah, coloca uma barreira, conforme elas já estão conseguindo relaxar. Tenta fazer de repente num sono da tarde, um dia. Coloca uhum. elas ali, deita na cama e finge um cochilo, e deixa elas ali com um cercadinho para elas não subirem. De repente simula uns momentos assim, até que tu coloca Sim, na vida real. Acho que é tá, uma sugestão, tá? tá. Não, ótimo. Tá, eu acho que eu dei check em todas as coisas que a gente tinha falado. Tem mais alguma coisa, alguma dúvida que ficou? Não, acho que não. Tem bastante coisa para fazer agora. Bastante Tem coisa, bastante. bastante coisa para Aham. implementar. Não, e são duas também, né? Daí cada uma tem as suas particularidades. Uhum. Né? Tem treinos específicos para focar com uma, com a outra, né? Uhum. Mas é normal, normal. Não, Isso mesmo, tranquilo. cachorro. Vou fazer um diário para cada um, vou escrever os Boa. treininhos. É, Boa, vou fazer. legal, boa ideia, legal. Aham. Acho uma boa. Até para tu monitorar, tipo, que nem essa questão dos latidos, tu pode tentar monitorar outras coisas também. Fazer um, Sim. Pois é, isso que eu fiquei pensando agora. né? Dá para fazer. De fazer um diário de mais ou menos, foi bem, não foi bem, o que tem que melhorar. Estou pensando em fazer isso. Agora que eu vou ter um tempo de recesso, eu quero Uhum. maratonar as aulas e fazer isso. Tipo, organizar assim, os treinos e ver o que está indo, quem sabe. Eu acho bem legal. Eu tenho Porque falando até nisso. eu me perco com as duas, né? Uhum. Eu acho que vale, acho que vale. Eu faço coleta de dados de algumas coisas deles aqui para manter Pois é, o que eu tô fazendo, senão chega daqui uma semana e eu já não sei mais. exato. É isso, tipo, agora mesmo, nas horas, agora ali, tá, tô focando nas horas, tem um desafio e eu quero ver se melhora nisso mesmo. Mas os outros treinos eu deixei meio para trás, assim, agora que eu quero retomar. Aí o bom é já, o que que eu já fiz com uma, o que que uma já foi melhor, o que que tem que melhorar, né? Sim, tu pode criar algum sistema de avaliação própria tua, tipo, eu tenho para, por exemplo, para os treinos de essa separação do MOC, eu tenho lá uma planilha de avaliação própria que eu criei. Ah, bom significa tal coisa, ótimo significa tal coisa, tipo, algo Sim. quantificável, sabe? Ah, Claro. se ele chorou é ruim, se ele uivou é péssimo, se ele, sabe, tipo assim, aí algo observável igual a bom, algo observável igual a ótimo, e daí tu pode fazer alguma coisa assim adaptada para as meninas, e daí tu consegue quantificar, tipo, sabe? Ah, beleza, o que que é bom, né? Bom, Uhum. não reagiu para nenhum cachorro. Ah, o ótimo. Ah, reagiu para um, foi ok, né? Enfim, sei lá, fazer uma. Não, eu vou fazer sim. Acho bem legal. Legal. Até porque depois, aí, quando elas tiverem mais evoluído mais, a gente vê esse vídeo, daí depois vê o que que aconteceu. É Vai ser legal, legal. né? Eu acho bem Aham. legal fazer comparativo. Eu quero ver depois o que tu postou lá, eu ainda não vi. Tá, não, eu vou Depois te tu me manda marcar lá. no vídeo, nos vídeos. Beleza. Depois me marca que eu quero olhar, Tá bom. tá? Pode deixar. Alguma dúvida, Leite? Alguma outra coisa que ficou? Não, não, é isso mesmo. Ai, que bom. Então tá, muito obrigada pela Ah, aula. Tava eu que ótimo. agradeço. Nossa, muitas coisas.
Eu Espero vou que ter que tenha. rever Vai a ter que vai estar. notação. Eu já vou, depois que terminar aqui, eu já começo a fazer o processo para subir a aula, tá? Mas Tá. vai estar lá. Mas aí, espero que tenha gostado e que tenha sido útil. Tá? Ai, adorei, ó, ó, foi muito útil. Agora tenho que botar em prática. Vou fazer o Rodrigo assistir toda a aula também. Boa, boa. Aham. Aí agora tu pode ganhar com esse desafio mais uma, quem sabe, pro ano que Pois vem. é, quem sabe, né? Então, eu não, nem Então, sei como é que tá o desafio, mas tem 3 lugares lá para ganhar prêmios. sim. Ah, É. O legal é, eu acho assim, é legal ganhar, mas o legal é participar também, porque tem muita interação ali, né? muita, tá bem É legal. bem Esse legal. último desafio, né? Tá Aham. girando bastante coisa, tá bem legal. Muito legal, bem legal mesmo. E as gurias comentam e eu comento também, assim, acho bem legal, sabe? É, que bom que tu tá gostando, fico bem feliz que tu esteja Uhum, gostando. Acho que essa interação toda ajuda, né? Porque tu vê, tem várias pessoas que às vezes têm problemas parecidos e pode dar um insight de como tá uhum. resolvendo. Com certeza, não, é muito legal. E a gente vê o vídeo, o treinamento das outras também é muito legal. E daí, às vezes, tu vê, bah, olha, não tem uma coisa que eu faço. Nesses dias eu vi que eu não tava dando em concha, sabe, a recompensa. E daí Aham, eu me lembrei, olhei alguém e eu disse, bah, é mesmo, tem que fazer isso e tal. Daí tu vai legal. lembrando, assim, vai vendo, é legal, muito legal. Sim, é muita informação, né? Sim, é muito detalhe, às vezes, que a gente esquece, né, e faz diferença. Faz. Pior que faz muita diferença, detalhe. É. Muito bom que você tá gostando, fico bem feliz. Agora Não, tô é, adorando. agora é aplicar para já continuar a sequência aí de resultados e continuar melhorando. É isso aí. Tá? Muito obrigada, tá, Leite? Obrigada. Bom resto de semana aí para vocês. Beijo. Obrigada igualmente. Beijo. Tchau. Tchau.